Então, eu sou Isabela, sou a presidente da Labuco URGS. Eu quero fazer alguns agradecimentos antes da gente iniciar a aula. Primeiro, ao Dr. João Pedro por ter aceitado ministrar essa aula para a gente desse assunto tão importante na rotina do cirurgião bucomaxilofacial, que são as infecções odontogênicas. Muito obrigada, doutor João. De nada. Quero agradecer também as ligas acadêmicas de CPBMF do Brasil todo, que se juntaram a gente para essa aula acontecer. Muito obrigado. E também quero agradecer as doações que todo mundo realizou para o nosso estado nesse momento tão delicado aqui para a gente. Muito obrigada a todo mundo e também por estarem presentes aqui na aula. E eu vou fazer uma breve apresentação do Dr. João Pedro, então. Ele é cirurgião dentista pela Universidade Federal de Santa Maria, é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo Grupo Hospitalar Conceição, e ele é o fundador do curso preparatório de residência em CTBMF, Bucoaprove. Uma boa aula a todos. Obrigado, Isabela. Obrigado pela introdução. Também obrigado a todo mundo aí pela presença. Como a Isabela falou, é por uma causa bem nobre, é acima de nós. Todo mundo sabe o que o nosso estado está passando. Para quem não me conhece, eu também sou do Rio Grande do Sul. Eu vou só fazer uma parada aqui, que às vezes o pessoal entra aí, peraí. O pessoal entra com o microfone sem querer, e aí eu já só vou arrumar aqui. Beleza. Foi. Isabela, eu deixei tu com o co-host, tá? Então, qualquer coisa, se tiver que aceitar alguém na sala, alguma coisa, fica à vontade aí. Então, como eu vinha falando, Beleza, João. pessoal, primeiramente Obrigada. agradecer vocês o convite, né? Eu fiquei bem feliz, porque eu comecei a fazer algumas coisas aqui para ajudar também a galera do Bucoprop, sabe? Para fazer o que a gente pode ajudar para o pessoal do Sul aqui. Então, quando vocês me convidaram, para mim, não pensei nem duas vezes. É uma honra estar aqui falando sobre um tema tão importante que, cara, como o destino é incrível, né? Eu até conversei com a Jace, que foi a aluna que me convidou para estar aqui, vem falar comigo. Eu tenho paciente agora mesmo para operar, exatamente sobre isso. Eu vou sair dessa aula aqui e às 21 vou sair 21h30, estou indo para o hospital para operar um paciente de infecção odontogênica. Então, muito do que eu vou trazer aqui, basicamente tudo é o que eu vou fazer hoje, então é bem legal a gente ter essa perspectiva. E é uma coisa que ocorre diariamente com a gente que está trabalhando em emergência, com certeza ocorre muito, mas vocês também que imaginam aqui que a maioria almeja se tornar cirurgião, mas até mesmo quem não é cirurgião ou quem for para outra área, muitas vezes tu vai estar no teu consultório, vai estar fazendo um atendimento de qualquer outra especialidade e um paciente com necessidades de infecções odontogênicas vai chegar até ti. Então, eu sempre digo que o cirurgião, dentista, o clínico ou qualquer outro especialista não é obrigado a saber tratar, mas ele tem que saber encaminhar esse paciente, ele tem que saber reconhecer a gravidade, porque o que que eu percebo hoje em dia, tá? E eu quero que vocês reflitam e me mandem no chat também. O que que vocês aprenderam de infecção odontogênica? Como vocês aprenderam? Vocês já devem ter visto muitos profissionais já formados fazendo o paciente chegando com infecção odontogênica até eles, e esse profissional prescrevendo, exemplo, amoxicilina há 7 dias e mandando o paciente para casa. Tipo assim, ah, não, tu tá infectado, ok. Toma essa amoxicilina 7 dias e volta daqui uma semana que daí a gente vê o que a gente faz. Se a gente trata o canal, se a gente extrai. Eu imagino que a maioria de vocês já deve ter se deparado com esse tipo de conduta. E quando a gente vai para a literatura da cirurgia bucomaxilofacial, a gente vê que, na verdade, isso não existe, certo? Não é assim que se trata um paciente com infecção odontogênica. Porque, sim, em muitos casos, não vai acontecer um mal maior. O paciente, a infecção odontogênica, ela vai estar ali, como o próprio nome já diz, causado por um foco dentário. A amoxicilina vai, entre aspas, segurar, no máximo, impedir um pouco que ela progrida. E aí depois o dentista vai tirar o foco, ou seja, tratando o canal ou fazendo a extração. Só que em muitas situações esse paciente não vai ter esse desfecho positivo, esse paciente vai piorar. Então eu costumo fazer uma associação de que o paciente chegar até ti com infecção e tu dar uma amoxicilina para ele e mandar ele para casa é a mesma coisa que tu estivesse fazendo, tipo, tu deixando ele nas mãos da aleatoriedade, de
do corpo dele se defender. Por quê? Porque se o corpo dele conseguir manter aquela infecção controlada junto com a amoxicilina, perfeito, mas se aquilo ali progredir para um cenário pior, esse paciente pode ter um desfecho muito feio. E o caso que eu vou operar hoje, inclusive, é exatamente isso. E o caso que eu vou trazer para vocês também, eu montei essa aula antes desse caso chegar. Mas vocês vão ver como a história se repete. É o quê? É um paciente que ele estava com um foco infeccioso dentário. Esse paciente que eu vou operar hoje tá um 48, um dente, um terceiro molar dele, que estava com uma infecção associada. Ele foi buscar atendimento, foi prescrito para ele antibiótico, deu o quarto dia de antibiótico, esse paciente ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não consegue tomar água, ele está num estado de uma infecção em espaço submandibular, em espaço pitérico-mandibular, um trismo severo, para vocês terem ideia. Eu tive que chamar uma equipe de anestesista especializada em intubação, porque o paciente não abre a boca. E o paciente, para ser operado com anestesia geral, a gente tem que passar um tubo, no mínimo um tubo orotraqueal. Só que como é que tu vai entubar um paciente se a boca do paciente não abre? Então, se isso tivesse sido manejado há talvez 4 dias atrás, quando o colega recebeu o paciente, se desde aquele primeiro momento ou ele tivesse tirado já a causa, ou caso ele não conseguisse, ele encaminhasse, ele tivesse encaminhado esse paciente para o hospital, provavelmente o paciente não teria chego nesse cenário, nessa gravidade que ele está agora. Então, agora, às 21h30, a gente vai ter que fazer uma intubação com fibro, que a gente chama com fibrolaringoscópio, que é basicamente uma espécie de um vídeo para que a gente consiga entubar o paciente, porque vocês vão ver que o grande problema do paciente com uma infecção facial grave é o risco das vias aéreas dele, tanto que eu trago nessa aula, isso aqui é questão de prova também, mas essa aula aqui, tudo isso aqui cai em prova, mas eu quero também que vocês se atentem sempre na questão de vida real mesmo. O que mais mata um paciente com infecção odontogênica é obstrução de via aérea. Então, vejam o quanto isso é arriscado e o quanto a gente prescrever esses 7 dias de antibiótico e mandar o paciente para casa, a gente vai estar muitas vezes deixando o paciente nas mãos da aleatoriedade de o corpo dele conseguir controlar ou não. Então, tudo que eu vou falar aqui, galera, talvez para quem não é, para quem é do Bucoprov, eu vi que tem uma galera conhecida já aí, sabe que eu bato bastante nessa tecla. A gente tem um módulo específico para falar sobre infecção odontogênica. Eu trago diariamente os meus casos onde eu mostro esse tipo de conduta que eu tenho já. Mas para quem nunca teve uma aula comigo e não me conhece, talvez algumas coisas que eu vou falar aqui possa soar desconfortável. Por que que eu digo soar desconfortável? Porque talvez tu aprendeu diferente. E quando eu trouxer uma outra perspectiva de tratamento diferente do que tu aprendeu, isso pode dar um desconforto, tipo, tu pensa, não, mas o meu professor não me ensinou assim, tá errado. E eu digo para qualquer pessoa, não só com as minhas aulas, com as aulas de qualquer pessoa. Vocês não precisam acreditar em nada do que está escrito aqui. Todas as referências vão estar em todos os slides, vão estar no final da aula. Vocês podem confirmar tudo isso por conta própria de vocês. O que eu vou trazer aqui é tudo embasado, principalmente na literatura do Peterson e o livro do Rupp, que são as principais literaturas de cirurgia bucomaxilofacial que a gente tem e que também caem muito em prova. E nada disso aqui é da minha cabeça. Vão ter alguns poréns onde eu vou dar minha opinião. Então eu deixo bem claro, ó, pessoal, eu vou abrir um parêntese, aqui é a minha opinião, mas eu vou deixar bem claro isso, tá? Então, tudo isso que a gente vai discutir aqui já foi descoberto há quase 100 anos atrás por cirurgiões muito mais inteligentes do que eu. Eu estou meramente aqui repassando a mensagem que eles nos trouxeram e vocês vão ver o quanto isso é interessante e muda um pouco a perspectiva da gente tratar uma infecção. A gente vai sair desse espectro de paciente chega infectado, eu vou dar 7 dias de antibiótico, mandar ele para casa e depois eu vejo o que faço, né? Aquela velha história que a gente vê se repetindo dia após dia com cirurgiões de todas as gerações. Então, vamos lá. Eu confesso que eu não sei de onde vem essa. Até vi o Kleber, que ele está aqui, né? O Kleber é aluno nosso do Bucoprov, já formado há mais tempo, mas eu vejo que as gerações mais antigas e até as mais jovens também saem da faculdade com essa conduta. Eu não sei de onde exatamente ela surgiu, mas esse eu considero um dos mitos da odonto, assim, que eles vão sendo repassados geração a geração. Então, o que eu vou tentar trazer aqui para vocês é o que a literatura nos indica de como a gente deve tratar um paciente. E para vocês, eu imagino que a maioria que vai fazer prova de residência, vocês vão se deparar com isso aqui nas provas de vocês. Vamos lá, então, a aula, eu dei o nome de infecções odontogênicas, detalhes que salvam vidas, porque sim, a gente sabe que
Infelizmente, a gente abre o jornal, a gente vê notícias de volta e meia, um paciente indo a óbito devido à infecção odontogênica, e com esses detalhes aqui de manejo, a gente consegue basicamente proteger o nosso paciente, certo? Vamos nessa. Esse caso aqui desse paciente, eu operei ele no final do ano passado, tá? E esse caso me chamou muito a atenção. Ele é uma história semelhante a essa que eu contei para vocês. Mas o que que aconteceu? Esse senhor aqui, muito querido, inclusive virou um grande amigo meu, ele é caminhoneiro. Então ele estava viajando por volta, assim, pela região de São Paulo, e ele começou a ter uma dor de dente, um incômodo. Depois eu vou mostrar o raio-x do dente ali para vocês. E ele começou a buscar hospitais. Ele começou em alguns hospitais em São Paulo, e tanto médicos quanto alguns dentistas que estavam ali de plantão e sobreaviso, enfim, todos eles medicavam ele e mandavam embora. Tinha alguns profissionais que prescreviam até mesmo nem antibiótico, era só toma aqui uma nimesulida 100 miligramas, toma aqui de 12 em 12, toma uma dipirona 1 grama e vai para casa. Ele seguia tomando essa medicação, não melhorava, e chegou um ponto que ele estava no meio da viagem dele de caminhão e ele percebeu que ele estava muito mal. Ele, sendo morador aqui da minha cidade, que é Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, desistiu da viagem dele e começou a voltar rumo ao Rio Grande do Sul, passando mal por causa dessa infecção dentária. Então percebam que ele está com um grande aumento. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, meu lápis. Apontadora laser. Ele está com um grande aumento de volume aqui em região submandibular, em região sublingual. Nessa foto de frente dele fica bem notável o aumento de volume que ele estava. Então ele desistiu dessa viagem de caminhão que ele estava e começou a voltar rumo ao Rio Grande do Sul e foi parando em vários estados e se consultando nos hospitais que tinha à disposição. E todos os hospitais apenas medicavam ele e mandavam esse paciente para casa. Quando ele chegou aqui em Caxias do Sul, ele já estava há dias sem comer direito, sem dormir. O paciente que está com uma infecção odontogênica é muito comum, um sinal que a gente chama de um sintoma que a gente chama de odinofagia, ou seja, a dor ao deglutir. Esse paciente não consegue se alimentar direito, então ele vai entrando num estado de ficar depletado, ele vai ficando mal ao extremo. Chegando aqui em Caxias do Sul, ele viu que os locais onde ele buscou atendimento só medicavam ele e ninguém fazia nada. Então ele começou a buscar profissionais particular aqui, e pagar, enfim, e vários profissionais. E todo mundo dizia que, não, não tem como, tá muito grave, tá, esse inchaço é muito grande, não tem como pôr a mão. Até o ponto que ele buscou assim, como última escapatória, o hospital, que é onde eu faço sobreavisos e é sobreavisos basicamente, que é uma espécie de plantão, né? Eu não fico ali 12 horas direto no hospital, mas eu fico de sobreaviso, ou seja, chegou alguma coisa, eu sou chamado imediatamente, eu vou até o hospital. Quando ele chegou lá, me chamaram para avaliar esse paciente. Existe diferença entre odinofagia e disfagia? Boa pergunta do Kleber ali. Inclusive, galera, dúvidas, enfim, mandem, fiquem à vontade, que eu tô com o chat aberto aqui e a gente vai conversando. A odinofagia, ela é classificada como a dor ao deglutir. E a disfagia é uma dificuldade, é um déficit de deglutição. Entende? Essa diferença é bem sutil, mas existe. Quando eu cheguei para avaliar esse paciente na emergência, eu já vi na hora, assim, que, cara, esse caso aqui é avançado. Esse paciente não pode ir embora de jeito nenhum. Ele no mal-estar tremendo. Ele estava muito mal mesmo, assim, depletado ao máximo, sem comer, sem tomar água direito, sem dormir há dias. Ele só falou: pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei onde eu vou, eu já tentei tudo que é tipo de atendimento e ninguém quer pôr a mão nesse meu dente. Todo mundo me medica e me manda para casa e eu tô há 3 semanas mal. Ele estava cerca de 3 a 2 semanas nessa função. E uma coisa que me marcou muito é que ele estava com a mãezinha dele, uma senhora de mais idade. E aí eu falei pra ele, deixei bem claro, ó, esse teu caso é grave, eu vou te internar agora e a gente vai fazer o que tiver que fazer e vão tirar a causa dessa tua infecção pra já, certo? Não adianta eu ficar te medicando, ficar dando antibiótico, ficar dando dipirona, porque eu vou estar tratando o sintoma e os sinais, digamos assim. Eu vou estar tratando o que tu tá me demonstrando. Mas como é que a gente trata uma infecção? Como eu falei desde o início, tirando a causa. Nesse meio tempo, a mãezinha dele que estava junto ali me puxou para um canto no hospital e me segurou pela mão e começou a chorar. E ela falou assim: pelo amor de Deus, só não manda meu filho embora, que eu não sei mais o que fazer e eu não quero perder meu filho. Filho único dela, ele já tem uma certa idade, de cabeça eu não vou lembrar a idade dele. A mãezinha dele, de mais idade ainda, só falando e chorando aos prantos: pelo amor de Deus, a gente não sabe mais o que fazer. Eu não quero perder meu filho, só não manda ele embora como todo mundo fez. E eu falei para ela: fica tranquila, que ele só sai daqui bem. E por acaso, esse paciente aí, ele era de um plano de saúde.
para vocês entenderem, eu sou cirurgião bucomaxilofacial do hospital. Então, eu atendo todas as demandas que o hospital trouxer até mim, de todos os planos possíveis, né? E esse paciente, ele tinha um plano de saúde específico que, no momento, eu não era conveniado, não era cadastrado. E eu fui conversar com a direção do hospital se eu podia internar esse paciente, porque eu não era cadastrado nesse convênio. E aí, algumas pessoas acharam que eu estava perguntando para saber se o plano ia me pagar. E eu falei para eles, você não tá entendendo. Se eu tiver que operar esse paciente de graça, eu opero. Esse paciente não tem condições de passar mais um dia nesse estado que ele tá. Ele não tem condições de ir para casa, independente do plano que for, se eu vou receber ou não. Eu quero saber se eu posso internar esse paciente, porque esse paciente precisa de tratamento, ele precisa de manejo. E no final das contas eu recebi tudo certo, mas não era essa a minha preocupação. Eu operaria esse paciente se fosse de graça. Não teria, seria desumano. Eu não conseguiria voltar para minha casa e dormir sabendo que eu mandei um paciente com uma infecção odontogênica grave como essa para casa. Então, dito e feito, eu internei esse paciente e fiz todo o manejo. Eu vou trazer detalhes desse caso para vocês, eu tenho todo ele documentado, para vocês verem como não é nada de outro mundo a gente tratar. Na verdade, a parte cirúrgica em si é não tanto quanto simples, mas o que permeia a infecção odontogênica e o tratamento dela é as decisões que a gente vai tomar, alguns passo a passos que a gente vai tomar. Então, para vocês terem uma ideia, esse paciente tinha esse exame de imagem e esse era o dente que incomodava ele, esse primeiro molar. E olha que interessante, né? Às vezes a gente tem uma noção, a gente tem uma ideia de que quando a gente vai ver um paciente com uma infecção odontogênica grave, uma infecção em espaço submandibular, sublingual, às vezes até mesmo uma angina de Ludwig, que é essa infecção, só que bilateral, a gente acha que quando radiografar ou tomografar esse paciente, a gente vai ver uma grande lesão no periápice do paciente, mas olha só nesse caso específico. Muitas vezes não. A gente consegue ver esse primeiro molar que o paciente tinha feito esse tratamento endodôntico, colocou pino, colocou coroa, investiu no acidente, né? Percebe-se que foi um tratamento oneroso para ele, só que alguma porção desse tratamento endodôntico ficou aquém e isso causou toda essa infecção no paciente. Quando a gente olha, a gente vê mal e mal uma radiolucidez no periápice dessa raiz. Só que clinicamente o paciente está muito mal, ele está muito pior. E aqui, aqui entra uma coisa que eu sempre falo para o pessoal. A gente opera o paciente, a gente não opera raio-x, a gente não opera exame. Então, muitas vezes a galera vem, e isso vai acontecer com vocês também, vai vir alguém, uma pessoa lá, vai mostrar um raio-x. Ah, o que que tu acha? Como que tu operaria? Como que tu faria? Entendeu? O exame de raio-x ele é complementar. A gente tem que olhar o paciente. Imagina se eu olho, se alguém me mostra o raio-x desse paciente e me pergunta, qual que é a tua opinião? Esse paciente está com esse dente aqui incomodando, o que que tu acha? Eu olharia esse raio-x e ia pensar, tá, ok, tem que retratar o canal, talvez, tem que fazer uma exodontia, botar um implante, enfim, a decisão que for, mas esse dente está com problema. Só que agora, quando tu olha o paciente clinicamente, tu vê que o buraco é muito mais embaixo. Quando tu conversa com o paciente, tu vê que ele não come, não dorme, não bebe água, quase que há dias, que o paciente está com um trismo, uma abertura de boca de cerca de 10, 20 milímetros. Quando o paciente não respira direito mais, quando o paciente não consegue engolir direito mais por dor, tu vê que é outro cenário. Então sempre levem isso. Não, a gente não opera o raio-x, nem a tomografia, nem qualquer exame que seja. A gente opera o paciente. Então, sempre olhem para o paciente, sempre conversem com o paciente, sempre encostem, coloca a luva no paciente, examina o paciente. E o exame complementar depois vai te ajudar. Mas não é ele que vai decidir muita coisa, entende? Ele vai te guiar no teu tratamento. Esse caso, e não é só, vários casos eu já peguei que assim, a imagem radiográfica é isso, é algo bem sutil, nada demais, só que clinicamente o paciente está muito mal. Agora, galera, antes da gente entrar nos detalhes de como eu tratei esse caso, vamos rever a literatura. O que que a literatura nos traz? O que que a literatura nos diz? Ali o que que o Kleber falou, a clínica é soberana. Exatamente. Então, me responde uma coisa com sinceridade. Pode falar que sim ou que não, sem problemas, tá? Mas eu quero saber de vocês, é uma curiosidade que eu tenho. Até porque eu nunca fiz uma aula ao vivo sobre infecção odontogênica, é a primeira vez, então é um assunto que eu gosto muito. E eu quero saber de vocês, eu quero ouvir de vocês. Como é que vocês aprenderam a tratar um paciente com infecção? Vocês já viram pessoas prescrevendo o famoso 7 dias de antibiótico e mandando o paciente para casa? Ou isso não é comum na região de vocês?
Será que é uma coisa de regiões específicas do Brasil? Como que é? Como que vocês já viram isso sendo tratado e manejado? Seja na faculdade, seja por dentistas já formados, seja num curso de pós, como que vocês já viram isso? Porque eu tenho essa curiosidade se é algo mais de região ou se é algo que é ensinado de norte a sul do Brasil da mesma forma. E eu gosto de trazer na literatura e mostrar para vocês que na verdade a literatura nos diz exatamente o contrário. Galera, em 1940, é quase 100 anos atrás, quase 100 anos atrás, é um bom tempo atrás, tem um cirurgião chamado Ashby Williams, e ele fez um estudo de caso, ele pegou 37 pacientes com angina de Ludwig, e a taxa de mortalidade desses pacientes foi 54%. Então pensa, de 37 pacientes com infecção odontogênica, metade foi a óbito, metade faleceu. Isso é um resultado péssimo. Isso é um resultado muito ruim. O que que foi feito então e pensado por esse cirurgião? Esse Ashby Williams se juntou com outro cirurgião chamado Dr. Walter. E o que que eles pensaram? Eles mudaram a perspectiva e a forma de como tratar. Ah, não sei se a câmera está na frente aqui do texto. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma paradinha aqui. Eu vou tirar a câmera um pouco para não ficar na frente do texto, tá? E aí, não sei se estava tapando ou não, é que para mim aparece tapando. Não tá tapando, João. Não? Tá, se eu deixar aqui, ó, não tapa também? Não. Não? Tá, fechou. Só para mim aqui que aparece a fotinho de vocês. Então, em 1940, esse primeiro cirurgião fez esse estudo de caso com 37 pacientes, metade morreu, metade foi a óbito. Eles pensaram num protocolo de tratamento para mudar essa perspectiva. E eles colocaram em prática esse tratamento e de 54% que foram a óbito, eles diminuíram essa taxa para 10%. Ou seja, olha que melhora. Antes, metade dos pacientes iam a óbito, eles conseguiram baixar isso para 10%. Mas aí entra informação muito importante. Não foi por causa do antibiótico. Não foi por causa do antibiótico. Então, a gente percebe que o pessoal superestima o poder do antibiótico. Não que ele não seja importante, ele tem a alocação dele, ele tem o momento dele. Só que o que fez a gente sair de metade dos pacientes que iam a óbito para 10% foi segurança de via aéreas e a medida tirar a causa da infecção de forma mais rápida possível, drenar, fazer exodontia, se for o caso, fazer, no geral, em casos graves, vai ser a exodontia, mas também a endodontia é uma forma de tirar o foco infeccioso. Então, o que deslocou uma taxa de morte de 54% para 10% foi esse tratamento agressivo, realizar a drenagem precoce, a drenagem agressiva e tirar a causa da infecção. Depois disso, eles instituíram nesse protocolo a antibiótico terapia também. E aí, de 10 pacientes que iam a óbito, eles conseguiram baixar para 4. Mas percebam que a grande mudança drástica, de 54% para 10%, foi por ser veloz, por ser mais agressivo, por instituir o tratamento cirúrgico mais rápido, por tirar a causa da infecção mais rápido, por drenar a infecção mais rápido. E o antibiótico, ele baixou só de 10 para 4. Então, a menor mudança foi pelo antibiótico. Foi importante, foi, melhorou. Mas o principal aqui é o controle das vias aéreas do paciente, fazendo uma drenagem precoce, fazendo a remoção da infecção de forma rápida. Então, isso aqui é uma informação muito legal, que já nos muda muito a nossa perspectiva de como tratar esse paciente. Esses mesmos cirurgiões, e depois junto com o próprio Dr. Larry Patterson, quem já leu o livro Princípios de Cirurgia de Patterson, esse aqui, deixa eu pegar ele aqui. Antigamente ele tinha dois volumes, o último dele é um volume só. Esse livro é o Princípio de Cirurgia de Patterson, ele é a base da cirurgia, tá? Todo mundo que quer ser cirurgião, tu tem que conhecer os conceitos desse livro. E o Dr. Larry Patterson, que hoje ele já é falecido, ele teve uma morte precoce, mas na juventude dele, em cima dos estudos desses dois cirurgiões aqui que bolaram esse protocolo de medida agressiva e precoce de drenagem e de remoção da causa, o Dr. Larry Patterson publicou os 8 passos de tratamento da infecção. E isso aqui que vai guiar como que a gente vai tratar esse paciente. E esse protocolo ele é seguido tanto aqui no Brasil, quanto por cirurgiões bucomaxilofaciais nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer lugar do mundo. Isso é o que tem de padrão ouro de evidência para a gente tratar o nosso paciente. Nem se fala que isso aqui é questão de prova demais, tá? Mas para a vida isso aqui é muito importante, galera. E quais são esses 8 passos de tratamento da infecção? Primeiro, determinar a gravidade da infecção.
A gente vai ver um por um detalhadamente, tá? O segundo passo, avaliar as defesas do hospedeiro. O terceiro passo, decidir os cuidados. Esse passo um, 2 e 3, tu já vai decidir nos primeiros instantes que tu avaliar o teu paciente. Então, o passo um, 2 e 3, eles são feitos quase que junto. Tu vai fazer tudo isso muito rápido. E aí, vai para o passo 4, tratar cirurgicamente. Passo 5, oferecer suporte clínico. Passo 6, escolher e prescrever a terapia antibiótica. Passo 7, administrar corretamente o antibiótico. E passo 8, avaliar frequentemente o paciente. Galera, qualquer dúvida, fiquem à vontade de mandar, tá? Aqui eu chamo a atenção de algo que eu já falei, basicamente. Lembra como eu bati na tecla que o antibiótico ele é importante, mas ele é complementar à medida cirúrgica? Olha nesse passo a passo. A gente vai tratar o paciente cirurgicamente no passo 4, ao passo que a gente vai falar de antibiótico só no passo 6 e 7. Só que o que a gente vê na prática é o pessoal fazendo o contrário. O pessoal começa com antibiótico, prescreve antibiótico, e aí depois de uma semana, 10 dias, sei lá, pensa em tratar cirurgicamente. Então é exatamente o contrário aqui, certo, galera? Que a gente vai fazer para instituir uma segurança ao máximo para o nosso paciente. Primeiro passo, galera, se ficar alguma dúvida, inclusive mandem, tá? Quem me conhece sabe já, eu gosto de falar, então as minhas aulas eu me empolgo e às vezes passa um pouco do tempo. Para mim foi um grande desafio trazer esses 8 passos em cerca de uma hora, né? Eu não vou conseguir, eu vou trazer o máximo que eu puder das informações, mas claro que muitos detalhadamente, muitos detalhes eu acabo não conseguindo. Dentro do Book of Prova, a gente tem um módulo inteiro para falar sobre esses 8 passos. Então, eu tentei trazer esse módulo inteiro e comprimir aqui nos pontos mais importantes para vocês, tá, galera? Mas qualquer coisa que passar batido e vocês não entenderem alguma informação, fiquem à vontade, que eu tô aqui para ajudar vocês. Relação também, depois tem alguns casos que são meus, outros são do livro. Os casos que são meus, vocês não vão ver referência. O caso que é do livro, eu deixo certinho a página que tá, a figura que tá. Mas enfim, da minha parte, não tem problema nenhum caso queiram tirar uma fotinho, postar um story e me marcar. Tem pessoas que não gostam que divulgue ali o caso. Todos esses meus casos eu tenho termo de consentimento livre e esclarecido dos meus pacientes, eu tenho autorização para uso didático deles, então não tem problema quem quiser tirar foto, postar stories, fique à vontade. Essa aula, esse momento aqui é para nós, como se a gente assim, a minha ideia é quebrar aquela coisa de professor, aluno, não tem isso. A gente está aqui entre amigos, entre colegas, conversando sobre um assunto que a gente gosta muito, que é a cirurgia bucomaxilofacial. Então, jamais fiquem com vergonha ou com receio de alguma coisa em relação a mim. Quem me conhece sabe que eu tento ser o máximo acessível possível. Então, fiquem à vontade para postar story, tirar dúvidas e o que vocês quiserem. Para mim, realmente é uma grande alegria, um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse momento aí, para falar de um assunto que eu venho dedicando os últimos 11 anos da minha vida. Vamos nessa. Primeiro passo, então, determinar a gravidade da infecção. Primeiramente, a gente vai começar vendo qual que é o local dessa infecção, onde que ela está. Deixa eu ver o que vocês mandaram no chat aqui. Mas se tiver manifestação sistêmica, não temos que dar antibiótico antes? Manifestação sistêmica, tu diz febre, etc., todas essas questões? Sim e não. Tu vai internar o paciente, tu vai começar a cirurgia e depois tu vai entrar com antibiótico. São passos quase que concomitantes. Mas o que tu não pode fazer, tu pode, se tu quiser. O paciente está com uma infecção, chegou, vai internar, marcou a cirurgia para agora de noite. Começa o antibiótico empírico, sem problemas. Tu vai operar ele daqui a poucos instantes. O que não pode fazer é fazer o contrário, entendeu? E eu entendi essa tua pergunta, eu entendi. Existe, né, uma. Eu acho que é por isso, qualquer coisa tu me confirma, tá, Carol? E é uma boa pergunta. Tem muitas pessoas, e tem esse fato de que se tu operar uma área infectada, tu pode espalhar a infecção. Não sei se é por isso, mas é um receio que existe na comunidade, tá? E na verdade não existe evidência corroborando com isso, certo? Os livros trazem sobre isso, esse medo que na verdade, né, quando eu falo dessa questão do antibiótico 7 dias e mandar para casa, em momento algum o profissional que faz isso, ele faz por mal. Ele não quer prejudicar o paciente. Ele, na cabeça dele, ele está fazendo o que é o correto. Porém, a gente não tem problema tu mexer numa área que está infectada. Tu não vai causar uma bacteremia nesse paciente e a infecção se espalhar para locais absurdos. Muito pelo contrário, tu vai estar diminuindo ela, tu vai estar cortando o curso de progressão dela o quanto antes. Inclusive, tem um fato muito legal que eu vou trazer depois no final da aula,
que até dentro da bucomaxilo é um grande dilema que existe de quando drenar. Isso aqui é bem legal, é uma coisa que eu faço há muitos anos e dá muito certo e é comprovado pelo livro do Peterson também, por vários estudos. E vocês vão ver que vai mudar um pouco a perspectiva, principalmente de quem já é cirurgião ou quem já está na residência, que está aqui na aula. Vai ver uma coisinha diferente, talvez, que o livro traz, que eu faço também na prática e os professores de vocês talvez façam. Vamos nessa. Angina de Ludwig atinge os três espaços: submandibular, sublingual e submentual bilateral de forma obrigatória, professor. Exatamente. Essa é a definição padrão de uma angina de Ludwig. Todos esses espaços de forma bilateral. Perfeito, Matheus. Primeiramente, então, a gente vai avaliar a localização dessa infecção e a gente vai classificar a gravidade dessa infecção conforme o local dela. A gente tem nas nossas literaturas locais que são classificados de locais de baixo risco. Quais seriam eles? Uma infecção no espaço vestibular, uma infecção no espaço subperiostal. Exemplo, olha isso aqui, uma infecçãozinha. A gente tem aqui quase que um ponto de drenagem fistulando ali, é relacionado a esse dente 21 do paciente. Uma infecção do espaço vestibular. Tranquilamente, isso aqui tem baixo risco, é uma infecção de localização de baixa gravidade. Assim como o espaço do corpo da mandíbula, o espaço infraorbital, o espaço bucal, todos esses, segundo o Peterson, são considerados espaços de baixa gravidade conforme a localização. A gente vai evoluir um pouquinho mais para espaços considerados de gravidade moderada. E aqui, por exemplo, nesse caso dessa moça aqui, ela está com uma infecção de espaço sublingual, ela está com uma infecção discretamente de espaço submandibular também, certo? E aqui a gente tem os espaços de risco moderado. O submandibular, essa região aqui, olha minha câmera aí, quem não está olhando, na região submandibular, o espaço submentual, certo? Muito próximo aqui o espaço sublingual, o espaço pterygomandibular, que é como se fosse o pterygomandibular, é como se fosse onde está o pterigoideu medial. Então a gente tem do lado de fora do ramo da mandíbula o masseter e do lado de dentro a gente tem o pterigoideu medial. Então o espaço pterygomandibular faz referência a essa localização da face medial do ramo da mandíbula, onde está o pterigoideu medial. Espaço submassetérico, o próprio nome já diz, abaixo do masseter, o espaço temporal superficial e o espaço temporal profundo, na face profunda deste paciente. Pergunta da Marília, vamos lá. Ah, uma coisa que eu trago também nas minhas aulas, galera. Eu gosto de. Eu leio a pergunta na hora aqui e respondo. Eu não fico lendo antes. Eu trago aqui da forma mais espontânea possível, baseado no que eu tenho de conhecimento. Se eu não souber alguma questão, não tem problema nenhum. Sou muito honesto. Digo, ó, isso aqui não tenho a resposta agora, mas vou pesquisar. Marília perguntou: Boa noite. O foco da infecção deve ser removido obrigatoriamente durante a cirurgia de drenagem do abscesso? Ou o paciente pode removê-lo depois? Até pode, tá? Mas não é o mais seguro. O ideal é que tu faça tudo no mesmo momento, certo? Mas sim. Opa, pera. Alguém me telefonando. Galera, vou ter que atender rapidinho só porque eu sou sobreaviso do hospital. Então pode ser alguma coisa urgente. Um segundinho só, tá? Então, porque eu tô de sobreaviso, eu posso a qualquer momento ter que sair da aula e ver e atender um paciente. Só um segundinho. Voltei. Era o enfermeiro do bloco cirúrgico me avisando que minha cirurgia vai atrasar meia hora. Acontece, né? Porque as cirurgias são várias escalas, então tem outros cirurgiões antes, às vezes o procedimento do colega passa um pouco e aí a gente vai tendo essa remanejada. Sem estresse, vamos lá. Pergunta da Marília. O foco da infecção deve ser removido obrigatoriamente durante a cirurgia de drenagem do abscesso ou o paciente pode remover depois. Idealmente, se faz tudo junto, tá? Pode, por exemplo, o paciente vai lá, tu drena a infecção e no outro dia ele vai lá e eu vou entender como a tua pergunta, por exemplo, se o paciente quiser tratar a endodontia, tá? Se não for uma infecção grave, ok, tudo certo. Mas assim, pensa num cenário onde o paciente está com uma infecção grave. Eu, João Pedro, tá? Agora eu abro um parênteses para minha opinião. Eu não gosto de dar sorte pro azar. Então, vamos botar na balança. Eu sei que a gente tem que ser o mais
conservador possível, tudo certo, manter o elemento dentário, concordo 100%. Só que eu não posso colocar a vida do meu paciente em risco em prol de tentar manter um dente. Eu prefiro que o meu paciente perca um dente, mas se mantenha vivo, do que eu mantenha o dente dele e ele morra. Então, tem situações onde o paciente está numa situação clínica muito ruim, onde eu não vou dar chance para o azar, e eu sou muito honesto com o meu paciente, eu explico para ele, certo? Se é uma infecção, por exemplo, pô, vamos voltar aqui. Esse 21 aqui, cara, beleza, uma infecção num espaço de baixa gravidade. Não obrigatoriamente eu preciso internar o paciente por causa disso. Beleza, marca a endodontia desse dente, faz. Limpa toda essa região, faz a antibiótico terapia correta e tem tudo para dar certo. Mas agora já chega uma paciente nesse caso. Será que é tão seguro assim? Eu mandar ela para casa? Será que ela vai conseguir fazer uma endo de um dia para o outro? E nesse meio tempo ela vai piorando? Então, eu sou um tanto quanto agressivo quando a gente está falando de infecções graves, tá? É o que eu falei. Eu prefiro que meu paciente perca o dente e depois a gente faça uma forma de reabilitação dele do que ele vá a óbito. E eu, inclusive, eu já vivenciei, tá? Pacientes indo a óbito por infecção odontogênica. Eu tive um caso específico onde era um paciente morador de rua, isso em Porto Alegre, eu era residente. Ele chegou já, enfim, o paciente ele foi buscar atendimento já num estado que ele estava uma infecção muito severa. Essa infecção dele já estava em espaço submandibular, espaço sublingual, bilateral. Ele já estava com essa infecção dele drenando via mediastino e chegando no coração. Então eu tive que ir com a minha equipe de cirurgia bucomaxilofacial fazer toda a drenagem da região cervical do paciente, tirar o foco, que era um dente. O pessoal da cirurgia geral teve que ir para a cirurgia, fazer uma toracotomia no paciente, abrir o tórax dele, porque o pus que se formou lá no periápside do dente estava em volta do coração dele. Isso acontece, galera. Então, foi uma cirurgia muito agressiva, mas tinha que ser feito em volta do coração desse paciente, o pericárdio do paciente estava tomado de pus, oriundo de uma infecção dentária. Esse paciente sobreviveu por alguns dias e ele acabou tendo uma parada cardíaca devido à condição, à gravidade do procedimento cirúrgico. Mas entende que infecção dentária mata. Então, eu sempre prefiro eu preservar o meu paciente ao máximo possível, certo? Então, eu me sentiria mal, por exemplo, se eu tentasse fazer algo muito conservador, meu paciente vai para casa, piora e quando vê ele vai a óbito, sabe? Eu entendo todos vocês que talvez me achem agressivo e queiram sempre preservar ao máximo a estrutura dentária. Minha opinião, existem situações e situações. Se a situação deixa tu fazer isso, cara, toca a ficha, preserva e tá tudo certo. Se essa preservação do dente a todo custo compromete a vida do teu paciente, não concordo, certo? E é isso que a literatura traz. Se o paciente tem uma infecção grave, a gente tem que tratar de forma agressiva, certo, galera? Eu trouxe um pouco da minha opinião, da minha vivência aqui. São coisas que a gente vivencia como cirurgião bucomaxilofacial. São coisas que nos marcam. Não tem como passar por uma experiência dessa e tu não ser de alguma forma transformado. São coisas que durante a faculdade de odontologia eu não tive nenhum contato. E quando tu começa a viver cirurgia bucomaxilofacial, tu vê isso muito próximo. E pode parecer assustador para alguns, mas não é esse meu intuito. Eu não quero assustar vocês aqui. Eu quero mostrar exatamente o contrário. Mostrar que exatamente a gente dominar esses 8 passos e tratar o nosso paciente o quanto antes, a gente garante que ele se mantenha vivo. É por isso, esse querido paciente que infelizmente foi a óbito, se a gente tivesse conseguido tratar ele antes e tirar essa causa, com certeza não teria progredido via mediastino e descido para o coração dele. E a cirurgia seria algo muito menor. Então, entende? Eu prezo muito, eu levo muito na ponta do lápis isso que o livro traz. Isso que a literatura traz desde 1940 e é válido até hoje. Não tem evidência mais recente que refutou isso. O tratamento da infecção dentária, evitando que o paciente vá a óbito, lembra que mais da metade dos pacientes iam a óbito antigamente. Isso baixou por drenagem precoce, remoção da causa precoce, preservação da via aérea do paciente. Então eu levo isso muito à risca. Seguindo, ótima pergunta, ótima pergunta. É isso aí, galera. Eu gosto de trazer essa discussão e a gente misturar um pouco da vivência com o que tem no nosso livro. Classificação de gravidade alta, espaço faríngeo lateral, lateral da faringe.
espaço retrofaringe, atrás da faringe, espaço pré-traqueal, espaço perigoso. Esse espaço perigoso ele é lá próximo da face pré-vertebral, próximo lá da coluna vertebral do paciente. Mediastino, que é essa situação desse meu paciente que eu comentei com vocês. Infecção intracraniana. Alguns, dependendo de qual dente, a infecção pode tomar caminhos rumo à região intracraniana do paciente, principalmente a uma região chamada de trombose, desculpa, trombose, uma região chamada de seio cavernoso, e o paciente sofre o que a gente chama de uma trombose séptica do seio cavernoso. Então, isso aqui, nunca tive um caso desse, até onde eu lembro, não tive, essa mediastinite eu já tive, mas isso é muito grave, certo? Então a gente tem que tratar de forma agressiva. Reparem que esse menino nessa foto, ele tá com uma infecção do espaço faríngeo lateral. E se vocês repararem, ele tá com o pescocinho pro lado. Ele tá assim, ó, com o pescocinho meio de lado. Isso é uma manobra que a gente percebe no paciente quando ele tá com uma infecção grave, que é quando ele já tá com um nível de dispneia. Ele tá com a respiração dele dificultada pela infecção estar começando a comprometer a via aérea dele. Então, quando ele está numa posição totalmente ereto, a infecção começa a, entre aspas, sufocar ele. Então, ele faz uma manobra de deslocar o pescoço um pouquinho para o lado para que ele consiga respirar melhor. Isso tem um nome, é o chamado posição de farejar. O paciente fica assim como se ele estivesse farejando uma flor. Ele fica assim com o pescocinho para o lado. Existe também a posição de tripé, que é outra posição que a gente reconhece o paciente na sala de espera quando ele está com uma infecção. A primeira é a posição de farejar, que é o pescocinho de lado, e a outra é a posição do tripé, que é o paciente com os dois cotovelos em cima do joelho, e ele vai estar como se fosse assim, ó, com os dois cotovelos em cima do joelho e o pescoço para frente, assim, ó, a posição do tripé. Ele está tentando também uma forma de tentar abrir a via aérea dele. Deixa eu ver, perguntas. Tripé. Isso aí, tripé. A Cecília mandou exatamente, posição do tripé. Esse espaço perigoso seria o espaço potencial, perfeitamente. Vocês podem achar na literatura ele como espaço potencial ou espaço perigoso. Mais comum é trazerem como o espaço perigoso, mas o espaço potencial também existe. Se eu não me engano, tá? O livro do Peterson ele traz só como espaço perigoso, o livro do Rupp ele cita como espaço potencial. Quem tá com o livro na mão aí e quiser dar uma conferida pode corrigir, mas são sinônimos, tá? É um espaço próximo, ele é anterior, ele é na frente da fáscia pré-vertebral. Eu não tenho essa informação aqui no livro, mas quem tiver com o livro aí vê. O espaço perigoso, ele é atrás da face alar e na frente da face pré-vertebral. Me corrijam se eu tiver com algum pequeno deslize de literatura, não tem problema. São muitas informações, algum detalhe ou outro a gente pode deixar passar. Quem tiver com Rupp ou Peterson na mão pode mandar no chat aí. Atrás da face alar, na frente da face pré-vertebral. Esses são os limites anterior e posterior do espaço perigoso. Vamos nessa. Ainda, a gente viu, então, no primeiro momento, a gente vai estar determinando a gravidade da infecção desse paciente e a gente viu qual que é o local, se é um local de baixa gravidade, média gravidade ou alta gravidade. Depois disso, a gente tem que ver o nível de progressão. E aqui, essa tabela aqui, ela é muito questão de prova também, mas tem alguns pontos principais que eu gosto de trazer para vocês. A infecção, basicamente, ela vai ser dividida em três fases principais, que é a inoculação, que é o momento onde ela começa. A segunda fase, ela é a fase da celulite, e a quarta é a do abscesso. Tem literaturas que trazem quatro fases: inoculação, inoculação, celulite, abscesso, e tem literaturas que trazem a quarta, que é a resolução, certo? O Peterson traz como três fases. Então, basicamente, dessas fases aqui, a mais perigosa que a gente vai estar frente é a celulite, que é essa fase intermediária onde o paciente ainda não tem um local onde ele está drenando pus. Ele não tem aquilo localizado, aquela região flutuante onde tu vê que a secreção está ali. Eu costumo brincar que a inoculação é o momento onde ela começa, a bactéria inocula os tecidos via periápice, o dente só está ali com uma necrose da polpa, via periápice. Essas bactérias conseguem se espalhar para os tecidos, elas se espalham através do osso medular, rompem as corticais ósseas e se espalham para algum dos lados, ou para cima ou para baixo, e vão para os tecidos moles. A fase de celulite é como se fosse o teu corpo vai estar ali tentando te defender. Então, principalmente os teus neutrófilos, um dos tipos dos teus glóbulos brancos vão estar ali, porrada e porrada com as bactérias. Só que ainda não se formou o pus, que é a fase de abscesso. O pus é como se fosse o resto
É como se fosse uma zona de guerra, aquelas de filme, onde dois povos fizeram tipo aquele filme 300 de Esparta, onde depois todo mundo sofreu, teve a guerra ali e alguns corpos no chão. O pus é isso, são vários restos de tecido, vários restos de glóbulos brancos, vários restos de bactéria e todos eles misturados nesse pus e esse pus ele vai achar um caminho de menor resistência e vai drenar. Na fase de abscesso, o paciente já vai estar começando a drenar uma infecção. E isso é menos preocupante para nós, porque aquela infecção que está ali dentro do paciente, ela já vai ter achado uma via para sair. Na celulite, isso não existe ainda. O pus não começou a se formar e não se definiu exatamente em qual região a infecção vai ficar. Então, uma infecção que muitas vezes está no espaço pitérgo-mandibular, espaço mastigatório aqui, numa celulite, passa 1, 2, 3 dias sem manejar esse paciente, o paciente pode drenar via submandibular, pode tornar um abscesso, ou essa celulite e essa infecção pode ir para o espaço faríngeo lateral, por exemplo, que é um espaço de maior gravidade. Então, claro que não sou eu que estou dizendo isso. Aqui quem diz é o livro do Peterson. A gravidade da celulite é alta, tá? E do abscesso é moderada a alta. Ele acaba sendo moderado porque, no geral, o pus já vai estar sendo eliminado e o corpo está dando o jeito dele de eliminar aquela secreção que está se formando. Na celulite, a gente não tem isso muito bem definido ainda. Certo, galera? Essa tabelinha aqui, isso aqui cai bastante em prova, tá? E é importante para nossa vida a gente saber como que é os níveis de progressão da infecção odontogênica. Existe um tipo de infecção odontogênica, no geral, ele é causado por infecção odontogênica. Isso aqui também pode ser uma pegadinha de prova. Não é causado só por infecção odontogênica, mas na maioria dos casos é causado por infecção odontogênica. Outra coisa, vocês sabiam que a angina de Ludwig não é causada só por dente? Ela pode ser causada por outro tipo de infecção também. Uma infecção cutânea, por exemplo. É mais raro, mas acontece. A gente tem a ideia que a angina de Ludwig é só dentária. Não é. Ela é, na maioria dos casos, dentária. Quase que todos os casos. A gente tem um tipo de infecção que tem uma progressão bem mais violenta, que é a chamada faceite necrosante ou facite necrotizante. São as mesmas doenças. Então, essa infecção ela tem uma tendência de progressão, de passar por essas fases de inoculação, celulite, abscesso muito fácil, só que muito rápido. Só que, além disso, a faciite necrosante, como o próprio nome já diz, ela necrosa várias partes de tecido. Essa paciente, eu que operei ela há cerca de 4 anos, 3 anos atrás. E vocês reparem que quando ela chegou no hospital, ela já estava com a pele necrosada. A pele dela estava necrótica, estava morta, e os tecidos abaixo também. E uma coisa, antes do paciente chegar nesse momento, tem um ponto muito importante que a gente tem que se alertar, caso o paciente te fale isso. Antes da pele dele necrosar, a pele fica anestesiada, o paciente não sente. Então, digamos que tu tá no consultório, tu tá num pronto-socorro, tu tá no hospital, o paciente tá com uma infecção ali dentária, mas tá ok, tá mais cedo do que essa foto aqui. E ele vem e fala pra ti: Ah, não sei, sinto tudo adormecido aqui, ó. Liga teu alerta. Isso pode ser uma facite necrotizante. Se tu estiver frente a uma infecção e a pele daquela região estar começando a ficar anestesiada. Na literatura também vocês podem achar descrito que antes da pele necrosar, vocês vão ver algumas vesículas cor púrpura. Cor púrpura. Vocês podem ver isso aí. Eu nunca vi isso na prática, mas já vi a pele necrótica. O paciente, infelizmente, chegou já com todo esse tecido necrosado. Levei a paciente para o bloco cirúrgico, fiz um grande desbridamento, tive que tirar tecido que não era possível de ser mantido pelo bem da paciente. O defeito foi bem grande. Galera, eu peço perdão, inclusive eu não achei o resto do caso, tá? Esse caso sendo um pouquinho mais antigo meu, eu acabei não achando o resto, mas deu para fechar bem, a gente conseguiu fazer um retalho de avanço, soltar o tecido, basicamente entra com uma pinça, uma tesourinha de Metzenbaum e soltando tecidos em todas as direções, a gente consegue fazer essa pele aproximar ao chamado retalho de avanço. Uma técnica de cirurgia plástica bem comum, bem simples também. Muita gente usa um retalho de avanço para fechar a comunicação bucosinusal, pequena, por exemplo. Não tem muito mistério. Basicamente é soltar as tensões do tecido, soltar a pele, entra com a tesoura Metzenbaum fechada, abre ela, sai aberta. Vou mostrar isso também. É importante em todas as direções, tirando as tensões da pele e depois ela fica mais passiva. Tu consegue um fechamento por primeira intenção, beleza, galera? Seguindo, outro ponto que a gente vai ver no passo 1, que a gente vai estar determinando a gravidade da infecção, é comprometimento das vias aéreas desse paciente. Então, lembrem que
comprometimento da via aérea do paciente é a causa que mais leva o paciente a óbito. E olhem essa tomografia aqui, se vocês repararem um detalhe. Deixa eu pegar meu lápis aqui. Isso aqui é uma tomografia, um corte axial do paciente. Então, aqui em vermelho, eu vou fazer para ficar mais bonitinho. É como se você estivesse fatiando o paciente e olhando ele de cima, certo? Tu tá cortando o paciente no sentido axial e olhando ele de cima. A gente tem aqui, na parte mais superior, a mandíbula dele, certo? E a gente tem aqui a via aérea. Só que vocês vão ter que concordar com uma coisa. Vocês reparam que a via aérea do paciente está mais deslocada para cá do que para cá? Ou seja, aqui tem um espaço bem menor do que o outro lado. Ou seja, esse paciente está com uma infecção em espaço faríngeo lateral e esse conteúdo da infecção vinda de um dente está deslocando a via aérea do paciente para o outro lado. Isso aqui é um sinal que essa infecção aqui tem uma gravidade considerável. E a gente consegue ver tomograficamente isso. Na literatura, vocês vão ver que os livros recomendam algumas incidências radiográficas, mas fica bem claro que o exame padrão ouro vai ser a tomografia com contraste. Exatamente esse exame que a gente está vendo aqui. Quais outros sinais que a gente pode ter? A gente está ali no exame físico, vendo o nosso paciente e o paciente que nos indica que o paciente está com um risco de via aérea. Como eu falei para vocês, a posição do farejar, o paciente com o pescocinho de lado, como se tivesse. Vocês podem ver também posição de farejar uma flor, como se o paciente estivesse cheirando uma flor. Está escrito nos livros isso. E a posição do tripé, ele com o cotovelinho de lado e a cabeça para frente. São sinais que o paciente está com potencial risco de via aérea. Uma forma de ver mais objetiva. Saturação de oxigênio do paciente. Tu pode botar um oxímetro nele e se o paciente tiver um paciente normal, um paciente asa 1 ou 2 e tiver com uma saturação de oxigênio menor que 94%, opa, liga o alerta, isso não é normal. Um paciente ígido, previamente ígido, com saturação de 94%, isso tem que te ligar um alerta. Esse paciente está com possível hipoperfusão e esse paciente está com provável risco de via aérea. Certo, galera? Claro que, analisando todo o cenário, a saturação vai ser uma informação extra para vocês. Segundo passo, avaliar as defesas do hospedeiro. Fatores que podem tornar o curso dessa infecção um pouco mais preocupante. O paciente com diabetes não é novidade para ninguém. Dois pontos principais que o paciente com diabetes tem risco aumentado quando tu for manejar uma infecção. O paciente diabético, ele tem todo mundo já deve ter visto na prática o paciente diabético descompensado, que ele sofre amputações de dedo, amputações de mão, de braço, de perna. O paciente tem uma hipoperfusão natural já, principalmente nas extremidades. A gente precisa de sangue, de perfusão, de sangue chegando até a região onde está infectado para levar o glóbulo branco, para levar antibiótico que tu vai prescrever. De nada adianta tu prescrever um antibiótico se o paciente não tem uma microvascularização, ok, para levar os glóbulos brancos e para levar esse antibiótico que tu vai estar prescrevendo. Outro ponto principal, excesso de glicose, glicose muito alta na corrente sanguínea do paciente, decai quimiotaxia. Decai aquela. O que é a quimiotaxia? É a atração do local da infecção para células do sistema imune do paciente virem até a região e começarem a fazer a defesa. Então, pacientes diabéticos têm quimiotaxia prejudicada, certo? Esse é o significado dessa palavra um tanto quanto feia. Quimiotaxia. Químio vem de químico, taxia é movimento, é atração das células de defesa para a região. Terapia com esteroides, galera. O paciente que faz uso crônico de corticosteroides, exemplos, prednisona, dexametasona. Esses pacientes fazendo uso crônico dessas medicações, essas medicações, por natureza, têm capacidade de baixar as defesas do paciente. Outro fator, paciente transplantado. É comum, é rotineiro, um paciente que teve um transplante de órgão ter que fazer longas terapias com medicações para que esse paciente não tenha esse órgão rejeitado. Então, essas medicações são imunossupressoras. Logo, se esse paciente está imunossuprimido, a resposta dele contra uma infecção também é prejudicado. Paciente com malignidade. Tem um ponto muito importante que o livro do Peterson traz, que várias literaturas e vários estudos consideram que, por natureza, um paciente que teve ou tem um câncer
tá? Tem um tumor maligno, ele naturalmente tem algum déficit de defesa do corpo humano dele. Por quê? Porque o tumor, o câncer, tá? Vamos falar num tumor maligno. A todo momento, galera, esse momento, vocês estão aqui assistindo a aula e alguma célula tumoral, ela se cria em vocês. Isso acontece todos os dias, o tempo inteiro. Só que vai lá o nosso sistema imune e faz uma, ou fagocita, ou dá uma forma dessa célula morrer e não progredir a multiplicação dela até a gente ter um tumor clinicamente. Então, se entende que, o livro do Peterson traz isso, se entende que um paciente, caso ele tenha um câncer, significa que algum grau de defesa dele é prejudicado, certo? Então, esses pacientes são trazidos como pacientes, fatores associados que comprometem o sistema imune desse paciente. Galera, qualquer dúvida, mandem, tá? Eu sei que eu falo um pouquinho rápido às vezes. Outro ponto é a quimioterapia. Essa é autoexplicativa. A quimioterapia, por si só, ela baixa todas as defesas do paciente. A quimioterapia, ela diminui a velocidade das mitoses das células naturais. A ideia da quimioterapia é fazer com que a célula tumoral diminua suas replicações, só que a quimioterapia, ela tem uma falha de não ser tão específica. Então, ao mesmo tempo que ela está fazendo com que o tumor não se multiplique tanto, ela também está afetando suas células de defesa, por exemplo, entre outras células, né, galera? Doença renal crônica, desnutrição e alcoolismo são três fatores bem considerados na literatura também, que por si só vão afetar as defesas do paciente. O paciente desnutrido, pensa, ele não tem muito de uma infecção, do paciente aguentar uma infecção, é ele ter reservas. Essa palavra é bem importante, gravem ela, reserva sistêmica. Vou falar um pouco mais dela mais para frente, quando eu falar de suporte clínico. Mas um paciente com menos reserva, ele suporta menos uma infecção, ao passo que um paciente com muitas reservas, ele tem a tendência a suportar muito mais. Exemplo, um vovô, uma vovó, pacientes geriátricos, têm menores reservas sistêmicas do que um paciente jovem. Aqui tá, o livro do Peterson traz isso aqui. Estágio final da AIDS. Aqui tem um ponto interessante. O paciente que está com AIDS, o paciente com HIV positivo, ele tem principalmente problemas na célula de defesa dele, que é o linfócito TCD4, certo? Só que, qual que é a questão aqui? Um paciente com infecção, a principal célula que vai estar ali junto com os neutrófilos e toda a questão é o linfócito TCD8, certo? Então, o paciente que está com HIV positivo, ele está com, caso não esteja fazendo o tratamento e toda aquela história, ele está com baixa nos linfócitos TCD4. Só que as infecções dentárias, elas são dependentes do linfócito TCD8. Então, é controverso isso aqui, tá? Várias literaturas vão trazer que o paciente com HIV, ele não é um paciente que tem maior tendência a ter infecções odontogênicas. O que que a literatura traz? O paciente com HIV positivo, que ele esteja com contagem, ele não esteja controlado, fazendo o controle da carga viral dele, ele geralmente tem um curso, ele é imunocompetente a defender infecções dentárias, infecções odontogênicas. O que acontece muitas vezes é que no curso dessa doença, o paciente pode ter alguns patógenos não tão comuns, algumas bactérias um tanto quanto diferentes colonizando ali. Isso é bem documentado na literatura. Mas o paciente por si só, com HIV positivo, ele não é imunocompetente para infecções dentárias. Lembrem, o HIV ele vai afetar principalmente o linfócito TCD4. A infecção dentária precisa muito, muito, muito do linfócito TCD8, tá? Que não é tão afetado. Terceiro passo, galera, decidir cuidados. Indicações, coisas que tu vai ver no teu paciente que indicam que esse paciente precisa ser internado, tá? Temperatura acima de 38,3, tá? Febre nesse grau. Paciente com desidratação, e isso aqui é muito comum no paciente com infecção grave, como eu falei para vocês. Tu vê que o paciente está desidratado, ele não come, não dorme, não se alimenta direito, não bebe água, porque ele não consegue, ele tem odinofagia, ele tem dor ao deglutir. Tu vê que o paciente, uma coisa muito fácil de tu ver desidratação no paciente é aquela boca ressecada, o termo é perda de turgor da pele, vocês vão ver esse termo na literatura, perda de turgor da pele, o paciente com desidratação, paciente com ameaças às vias respiratórias ou estruturas vitais, ou seja, o teu exame te mostrou que essa infecção está colocando em risco as vias aéreas do paciente, e lembrem que vias aéreas obstruídas é o que mais mata um paciente com infecção odontogênica.
Paciente com infecção com gravidade moderada a alta, devido aos espaços anatômicos, como eu falei para vocês, necessidade de anestesia geral. Esse ponto aqui é muito importante, tá, galera? Porque a gente tem que ser realista. O paciente chega com uma infecção dentária gravíssima no consultório, é difícil. É muito difícil. O paciente, ele muitas vezes vai estar com um trismo severo. O Peterson não traz isso, mas o RUP traz que trismo menor que 20 milímetros é indicação de internação. 20 milímetros é cerca de 2 dedos meu. Então, o paciente abrindo só isso aqui da boca é um paciente que, por isso só, já seria uma indicação de internação se esse paciente tivesse infectado. O Peterson não traz isso, mas no RUP vocês vão achar essa informação. Então, como é que tu vai operar um paciente que mal abre a boca? Como é que tu vai anestesiar direito esse paciente? Tu pode fazer um bloqueio do próprio alveolar inferior, um Vasirane equinose, o alveolar inferior com a boca fechada. Já tive que fazer, tá? Uma época que eu estava fazendo um plantão num pronto atendimento onde não tinha bloco cirúrgico no hospital, era um hospital de pequena magnitude. E eu tive que fazer uma drenagem de uma infecção severa, o paciente não abria a boca. Fiz o bloqueio do Vasirana equinose, aquela bloqueio do alveolar inferior, com a boca fechada. E anestesiei o paciente, tirei o foco dentário e drenei a infecção. Mas é muito difícil, não é algo tão fácil. Então, se tu não é cirurgião bucomaxilofacial, encaminha esse paciente, é muito mais fácil. Então, é sempre importante vocês todos aqui vão ser cirurgiões, provavelmente. Eu digo, se vocês querem ser, a gente vai buscar isso, vocês vão conseguir. Mas caso um ou outro de vocês não queiram a bucomaxilo, mas estejam aqui, tu não tem obrigação de saber tratar, mas sempre tenha contato de um bucomaxilo que tu confie para que tu possa dar direcionamento para esse paciente, um bucomaxilo que esteja no hospital operando todos os dias, para tu encaminhar esse paciente e ele fazer o que tiver que ser feito. E aqui vem um ponto bem legal que o livro traz, e eu faço questão de frisar essa frase. Olha só, ao avaliar se um paciente com uma grave infecção de origem dentária deve ser internado, deixei em vermelho aqui. É preferível errar pelo excesso de cautela e optar pela hospitalização. A internação oferece ao paciente monitoramento contínuo por profissionais, assistência médica de suporte, serviço de radiologia e, crucialmente, uma equipe pronta para assegurar a patência das vias aéreas caso elas sejam comprometidas. Ou seja, o paciente chegou para ti, tu tá na dúvida, será que é grave? Será que não é? Não sei. Interna, entendeu? Na dúvida, peque pelo excesso. Até quem é aluno do Bucaprov sabe, eu acho que eu postei faz uns 2 dias nos Melhores Amigos, um caso que eu atendi de uma fratura, outra coisa, nada a ver com isso aqui. Eu comentei isso, eu falei, galera, dificilmente tu vai se arrepender de cuidar a mais do teu paciente. Mas com certeza, uma hora ou outra, tu vai se arrepender de ser displicente, de cuidar por menos. Então, galera, tá na dúvida, interna teu paciente, tá? Sem problema algum, vai ser mais seguro para ele. Quarto ponto, galera, tratar cirurgicamente. Então, lembrem que o nosso ponto principal de tratar cirurgicamente é remover o foco da infecção através de exodontia ou tratamento endodôntico. Falando de infecções faciais graves, a gente vai estar falando basicamente de exodontia aqui e drenagem do que tiver que ser drenado, tá? E aqui tem um quadrinho bem legal que traz para nós quando ir para o centro cirúrgico. Estabelecer as vias aéreas do paciente, ou seja, o paciente está com uma infecção num espaço que pode comprometer vias aéreas, gravidade de alta gravidade anatômica, ou seja, aqueles locais onde a gravidade é alta, envolvimento de vários espaços, e isso é bem comum, principalmente em altas gravidades de infecção. Geralmente o paciente vai estar com uma infecção sublingual, submandibular, espaço pterigomandibular, num caso mais grave, por exemplo, tá? Progressão rápida da infecção, exemplo, aqueles quadros de fasciite necrotizante que tem rápido evolução, não necessariamente só em fasciite necrotizante, progressão rápida no geral, preservação da via aérea é o que fala mais alto. E, por fim, necessidade de anestesia geral. Esses procedimentos, eles trazem mais conforto para o paciente, sendo feitos sob anestesia geral. Afinal de contas, a anestesia geral, o paciente é entubado e quando o paciente está entubado, a via aérea dele está segura. Ou seja, o paciente não vai sofrer obstrução de via aérea caso ele já esteja entubado. Muitas vezes a gente pensa em intubação como algo agressivo, a intubação é segurança. Se o paciente está entubado, aqui um ponto bem legal também. Às vezes a gente pensa que, vou fazer uma sedação consciente no paciente para não fazer uma anestesia geral. A sedação consciente, ela é mais arriscada do que uma anestesia geral, do ponto de vista de via aérea, porque a sedação consciente, o paciente não está entubado, ele não está com a via aérea 100% estabelecida ali, ele está parcialmente acordado, um pouco rebaixado,
defendendo via aérea por si só. Enquanto o paciente que está entubado, a via aérea dele está pérvia e está segura, certo, galera? Vamos nessa. Segue, deixa eu ver se vocês mandaram alguma dúvida. Reservas funcionais, exatamente. Vamos nessa. Drenar, tratar cirurgicamente. E aqui essa imagem é bem legal e mostra vários dos possíveis locais onde a gente vai drenar, dependendo de onde estiver essa infecção. Então, ela pode ser uma drenagem no espaço temporal, seja ele superficial, seja ele profundo, com uma incisão nessa região temporal. Olhem essas partes mandibulares. Aqui uma incisão próximo do ângulo da mandíbula para drenar espaço submandibular, para drenar espaço sublingual, para drenar espaço pitérico-mandibular, que é essa parte medial do ramo, para drenar espaço submassetérico, espaço faríngeo lateral, espaço retrofaríngeo, a parte até da bainha carotídea, tudo isso tu consegue drenar com essas infecções cervicais. Vocês vão perceber, eu vou mostrar um vídeo para vocês, como a parte cirúrgica em si não é tão difícil, não é nada tecnicamente muito elaborado, mas esse conhecimento prévio que nos dá uma boa perspectiva de tratar o paciente, ou seja, reconhecer onde a infecção está e drenar os locais certos. Eu gosto sempre de imaginar o seguinte, tá? Como assim? Onde que eu tenho que drenar? Pensa que a infecção, a loja onde está se formando aquela celulite indo para abscesso, é como se fosse uma cápsula, uma bolha. Ela tá ali e tu tem que drenar, tu tem que perfurar essa região, tu tem que comunicar ela, certo? Para que ela principalmente tu consiga lavar copiosamente. Vou mostrar um vídeo de uma cirurgia que eu fiz. Vocês vão ver que eu lavo muitos ml de soro. Isso é o principal, né? Pensando em cirurgia, para tu baixar aquela carga bacteriana do local, tirar a infecção, drenar o que tiver que drenar e lavar muito aquela região. Só que de nada adianta tu fazer uma incisão no local errado e ficar lavando e drenando se tu não estiver realmente no local onde tem que ser lavado e drenado. Então, não é nada muito de outro mundo, né, galera? É bem notável, pô, o cara tá com uma infecção no espaço submandibular, tu consegue ver aquela região envolvida, não é nada muito difícil. A questão principal é entrar com o instrumento profundamente sem receio, certo? Porque a gente tem receio, vou pegar um nervo, vou pegar uma artéria, vou pegar uma veia. Esses medos existem quando a gente vai fazer uma incisão por fora, principalmente por fora, pensando em nervo facial. Mas eu vou mostrar para vocês uma forma bem tranquila, onde vocês conseguem fazer divulsões profundas sem lesionar nenhuma estrutura nobre, conseguindo expor todas as lojas de infecção possível e drenando, lavando bem, e o paciente ficando bem, assim, em questão de... Eu brinquei com o meu paciente hoje, que eu vou operar ele na sequência. Eu falei para ele, cara, tu vai ver que quando tu acordar da anestesia, tu já vai ser outra pessoa. O alívio que tu vai ter é instantâneo, e vocês vão ver, é verdade, o paciente vai agradecer vocês, assim, demais, porque o paciente que tá com uma infecção odontogênica, ele tá sofrendo demais, certo? Jamais subestimem a dor do paciente de vocês, ele realmente está sofrendo, certo? Então, não é bobagem nunca, não é frescura, nada, jamais pensem isso, jamais digam isso. O paciente está sofrendo, não subestimem o que ele está passando. Pô, pensa se fosse tu ali, ou familiar teu, qualquer coisa. Nem precisa. O ideal é que tu nem precisasse desse pensamento. Mas eu sou sempre da teoria do seguinte: eu sempre dou o voto de confiança pro meu paciente. Se ele falou que tá doendo, cara, tá doendo. Não é eu que vou dizer que não tá ou não. Dá o voto de confiança pro teu paciente. Porque, no geral, existem pacientes poliqueixosos, existem. Mas, no geral, o paciente tá te falando a verdade, ele tá em sofrimento. Então, ouve ele e dá o teu melhor. Aqui, uma imagem bem legal, ilustrativa, como drenar o espaço faríngeo lateral, por exemplo, por dentro da boca, certo? Uma incisãozinha, drenando toda essa região. Observem a úvula aqui deslocada, a gente pode ver isso aqui, dependendo da região onde estiver infectado. Aqui tem uma imagem bem legal mostrando um dreno, a instalação de um dreno. Existem dois tipos de dreno principal, o dreno de Penrose e o dreno de Jackson Pratt. Vocês podem achar esses dois na literatura. O mais usado, eu confesso que eu só usei na minha vida dreno de Penrose. Qual que é a função do dreno principal? A função do dreno não é em si o pus sair por dentro do dreno. Pode parecer meio louco isso, né? Mas é que o dreno ele parece um caninho, uma borracha. E a gente pensa, o pus tem que sair por dentro do dreno. E olha só isso aqui. Cara, eu demorei para. Isso é meio. Pode até parecer meio bizarro, mas eu demorei para perceber isso. A função do dreno em si é manter aquela loja aberta, aquela região aberta, e qualquer pus, qualquer abscesso que venha se formar ali, ele saia. Mas não importa se vai sair pelo lado do dreno ou por dentro, ele está mantendo aquele espaço. Ele está descomprimindo aquela região e mantendo ela aberta, certo? É isso que a gente quer.
O dreno de Jackson Pra, uma diferença que ele tem é que tu consegue irrigar dentro da ferida através do dreno. Nunca utilizei, tá? O conhecimento que eu tenho é 100% teórico do dreno de Jackson Pra. Quinto passo, galera, oferecer suporte clínico. E aqui vem informações muito importantes. Quais são os principais cuidados clínicos que esse paciente tem que ter? O que é o suporte clínico? É tudo que não é cirúrgico. Ou seja, a gente vai controlar a hidratação do paciente, a nutrição desse paciente, o controle da febre desse paciente, e a gente consegue manejar isso de forma muito mais fácil e segura com o paciente estando internado. Isso é fato. Então, tudo do passo 5 para frente é depois que tu operou o paciente, tu tirou o dente, tu drenou, certo? Então, agora é o suporte clínico para ele. Pensem sempre nisso. Hidratação. Lembra que eu falei que o paciente não come, não bebe, não dorme? Hidratação, nutrição e controle da febre. Eu queria falar uma parada bem legal agora que eu esqueci. Tá, daqui a pouco eu lembro. Boa pergunta do Matheus. Quanto tempo devemos manter o dreno, tá? Vocês vão ver que não tem uma resposta unânime muitas vezes na literatura. Tem literaturas que dizem que é cerca de 2, cerca de 3 dias. O que que eu vou dizer para vocês? O dreno, ele é bom senso, tá? O que que é o bom senso? O dreno, deixado por muitos dias, por si só, o próprio dreno vai gerar uma reação infecciosa. Ele vai gerar uma reação de corpo estranho. Então, o dreno tu vai tirar o quanto antes, mas tu vai deixar ele até ele ser necessário. Como assim? Se o paciente está drenando ainda, tu vai deixar o dreno um pouquinho a mais, sem problemas. Porém, vocês vão perceber que se a drenagem foi bem feita, se tu tirou o foco correto, exemplo, pô, tu tirou o dente certo, às vezes não é tão fácil saber qual que é o dente. Às vezes não é tão simples. Então, se tu tirou o foco correto, se tu fez uma boa drenagem, em pouquíssimos dias o paciente para de drenar pus. Ou ele fica ali muitas vezes saindo só uma secreção sanguinolenta, mas o pus verdadeiro não sai. Então, a drenagem e a remoção da causa bem feita te permite tirar o dreno mais precocemente. Mas dreno por muitos dias, ele por si só gera uma infecção, ou uma infecção odontogênica, uma resposta de corpo estranho. Deixa eu ver a pergunta da Gabriele Franzoi. E aí, Gabi, que bom que tá aí, legal, vamos ver. João, quando tem envolvimento de vários espaços, existe uma ordem de prioridade de qual começar a drenagem? É pela gravidade do espaço mesmo, pela gravidade do espaço. Tu começa da maior gravidade para menor, basicamente. Vou mostrar para vocês aqui, inclusive, esse caso, teve o caso que eu operei, que eu trouxe a foto, ele tinha um envolvimento do espaço submandibular, mas ele também tinha um pouco de envolvimento do espaço vestibular. Lembra que o espaço vestibular, ele é de baixa gravidade e o espaço submandibular, ele é de média. Então, eu comecei fazendo a drenagem pelo espaço submandibular, que é o de maior gravidade. Porque ali provavelmente era onde estaria a maior secreção, a maior carga bacteriana. Depois eu vou para o espaço de menor gravidade. Isso aqui não tem obrigatoriedade. Tu não vai achar isso aqui escrito no livro, tá? Provavelmente isso não tem escrito em Peterson e em Rupp. Agora, quando é um espaço envolvendo risco de via aérea, tu vai começar por esse espaço. Agora, quando tu fala de espaços que não têm gravidade tão grande, não tem tanto essa obrigação, tá? Lembra que sempre o ponto principal aqui é preservar a via aérea do paciente. De nada, de nada. Suporte clínico do paciente. Olha só, essa informação é muito legal. A febre abaixo de 39,4, ela se mostra benéfica para o paciente de alguma forma. Por quê? Porque ela melhora a fagocitose dos glóbulos brancos, fagocitarem as bactérias. A febre a menos de 39,4 graus Celsius, ela melhora a circulação sanguínea da região, levando mais células de defesa para o paciente. Ela eleva o metabolismo e ela fortalece a função dos anticorpos. Agora, olha como, segundo o livro, tudo muda quando a febre ultrapassa o 39,4. Já nesse cenário, essa febre já pode ser prejudicial. Por quê? Porque ela vai esgotar muito mais rápido as demandas do paciente, as reservas sistêmicas dele. Todo o metabolismo do paciente, quando a temperatura sobe muito, a taxa metabólica do paciente acompanha. É aquelas reservas que ele tinha, começa a ser consumida muito mais rápida. E isso é muito. E aqui entra o ponto, tá, galera? Às vezes, tu vai pegar um paciente da minha idade com, com 40 de febre. E tu não vai tu vai se preocupar, mas menos do que tu se preocuparia com um vovô, com uma vovó com 39. Entendeu? É essa a questão. O paciente, a febre depende muito de qual que é o paciente. Exemplo, pacientes pediátricos, eles fazem grandes febres. Agora, se tu vê um paciente com uma febre gigantesca, já com mais idade, isso é muito mais perigoso. Porque esse paciente, ele tem menos reserva sistêmica.
E aqui é isso, lembrei que eu queria falar. A infecção, ela tem o potencial de descompensar uma doença que era compensada. Então, aquele vovô, aquela vovó que é hipertenso, que tem uma glicemia que ele tem uma diabetes, e só que está controlado daquele jeito legal, o paciente com uma infecção odontogênica é um fator mega estressante para o organismo dele. E a infecção por si só ela consegue descompensar, muitas vezes, doenças de base, né, uma hipertensão, um diabetes, doenças de base que estavam controladas. Só que agora descompensaram. Então, isso é um ponto principal de tu internar esse paciente e dar suporte clínico. Não estou dizendo que tu precisa saber manejar uma diabetes ou uma hipertensão, mas dentro do hospital vão ter equipes preparadíssimas para isso. Existe uma especialidade que é chamada medicina interna, né, que são médicos clínicos. Eles são especialistas em fazer esse controle do paciente. Então, o ambiente hospitalar te permite dar maior segurança para o paciente. São várias especialidades com um olhar só, olhando para esse paciente para trazer a segurança para ele, certo? Olha só essa informação que é importante. A cada grau de febre que o paciente tem, eu vou tirar a câmera aqui só porque às vezes fica na frente de vocês. Ou deixa eu botar aqui, ó. Cada grau de febre que o paciente tem aumenta o quanto esse paciente perde de água. Basicamente, a gente consegue perder fluido, perder água de duas formas: da forma aparente e da forma não aparente. A forma aparente é o suor, bem tranquilo, né? Então, a cada grau de febre aumentado que a gente tem, o paciente perde via suor 250 ml de fluido a cada grau de aumento de febre. Mas não para por aí. O paciente também, a cada grau de febre, ele perde cerca de 50 a 75 ml por fontes não aparentes. Exemplo, através do pulmão, através da própria respiração do paciente, através da pele, mas não diretamente pelo suor. São fontes onde o paciente não é aparente, tu não vê ele perdendo água. Então, olha o raciocínio aqui. A cada grau de febre que o paciente tem a mais, ele perde em média 300 ml de água a mais. Então, se o paciente, esse paciente tem que estar sendo olhado profundamente do ponto de vista da hidratação dele. Lembrem que ele já vai estar previamente, provavelmente, desidratado. Esse paciente está infectado, ele perde mais água ainda. A cada grau de febre, ele perde em média 300 ml, 250 pelo suor, outros 50 pela pele, pela respiração. Então, esse paciente tem que ter um bom controle hídrico. Ah, João, por que controle hídrico? Qual que é a importância disso? Cara, principalmente eletrólitos. A gente pensa muitas vezes, até na minha aula de fisiologia, eu falo nisso, né? A gente pensa, o cara foi lá e pediu, eu sempre peço, né, sódio de potássio antes de operar um paciente. E aí, às vezes, algumas pessoas, alguns alunos que vêm operar comigo, etc. Mas por que sódio de potássio? Cara, lembra lá da nossa aula de anestesiologia, por exemplo, de fisiologia? Potencial de membrana. A gente precisa demais de sódio de potássio. Se a gente não tem sódio de potássio, cara, a gente não tem o básico, que é potencial de membrana. A gente não consegue fazer potencial de ação em vários nervos. O paciente com baixa de sódio, principalmente, de sódio e potássio, ele tem risco de ter vários tipos de arritmia, por exemplo. Lembre que o coração responde a impulsos elétricos também. Então, a gente tem as células marca-passos naturais do coração. Então, cara, é muito importante. Às vezes tu pensa, tá, desidratado, que se dane. Cara, não é assim. É sódio, principalmente sódio, potássio, eletrólitos principais, cloretos, são muito importantes para a segurança desse paciente. Então, eu sempre trago, né, que, cara, é importante saber operar, é importante demais. Tudo que a gente sabe de cirurgia bucomaxilofacial por si só é incrível, vai nos tornar bom cirurgião. Mas todo aquele detalhe clínico que a gente sabe, além da nossa especialidade, te transforma. Nunca subestima isso aí. Eu falo do fundo do coração que eu considero talvez a principal coisa que fez eu me estabelecer de uma forma muito tranquila em hospital é tudo que eu sei além da buco. O que eu sei de buco é minha obrigação. Eu preciso saber muito de buco. Eu sou cirurgião. Agora, tudo que eu sei além da buco, isso faz diferença. Faz diferença para como que um enfermeiro, um médico, um nutri, outros profissionais vão te olhar, né? A gente, às vezes, a galera da faculdade tem essa, tem briga entre buco e médico. Cara, não tem briga desde que tu seja um bom profissional. Tu vai ser mal visto independente da tua profissão. Se tu for um médico ruim, tu vai ser mal visto. Se tu for um buco ruim, tu vai ser mal visto. Se tu for um enfermeiro ruim, tu vai ser mal visto. Entende que o teu respeito ou a falta dele, ele não está atribuído ao teu canudo, ao teu título, ele está atribuído à tua competência, ao que tu oferece ou deixa de oferecer aos pacientes e às equipes que estão ali trabalhando, certo? Então, tudo que você. Cara, eu sou da ideia de que conhecimento nunca é em vão. Então, quem me conhece sabe, tem aula dentro do BA.
Até eu tentando trazer como que vocês interpretam um eletrocardiograma da forma bem tranquila, por exemplo. Talvez tu nunca precise, e beleza, não tem problema, mas se precisar, tu sabe, e as pessoas vão te olhar de uma forma diferente. Então, quanto mais vocês souberem, é sempre melhor. E não vejam isso como um fardo. É legal. A gente escolheu essa profissão. A gente escolheu para fazer isso até o resto dos nossos dias. E presumo que vocês, assim como eu, sejam apaixonados por isso. Então, não é legal a gente saber o máximo que a gente sabe sobre aquilo que a gente ama? Quem é casado, quem tem namorado, namorada aí, vocês não gostam de conhecer ao máximo sobre o cônjuge de vocês? Não é legal saber o que ele gosta de comer, de beber, de vestir, as preferências? A gente não se dedica dessa forma para quem a gente ama? Na profissão é a mesma coisa. É o que a gente escolheu para nós, para estar conosco e nos acompanhar. Então, é o mínimo que a gente se dedica ao máximo para fazer isso aqui com o máximo de amor. Eu vejo dessa forma. Tudo que eu estou trazendo aqui, esse conteúdo, não vejam, tentem mudar a perspectiva. Não vejam como uma obrigação. Ah, que aula chata, puta que. Entendeu? Ah, que saco, não quero estudar. Coisa para eu gravar. Não é isso. Não é coisa para tu gravar, decorar, coisa chata. É coisa que vai te ajudar. É coisa que lá na frente, quando tu estiver no pronto-socorro, vai te dar uma possibilidade de tratar o teu paciente de forma muito melhor. Cara, isso não é bom. Eu acho. E para mim, isso é tudo de importante dentro da carreira. Mas, claro, essa é a minha visão. Deixa eu ver a pergunta da Paula. João, mas o paciente com infecção grave descompensa as doenças pré-existentes mesmo tomando os medicamentos corretamente? Sim, ele pode descompensar. Então, muitas vezes é importante esse paciente internar para ele fazer um controle, para fazer um ajuste de dose. Boa pergunta. Não só a parte de perda de fluido, galera. O paciente também perde demanda, ele aumenta a sua demanda metabólica. Então, se o paciente gasta, exemplo, 3.000, não, 3.000 é muito. Vou botar 2.500 calorias basais. Ele gasta isso normalmente. Se ele estiver enfrentando uma infecção odontogênica, ele vai gastar de 5 a 8% a mais disso. Então, o déficit calórico, a demanda calórica desse paciente é aumentada. Então percebam como o controle nutricional desse paciente é muito importante também. Exemplo, esse meu paciente, ele não comia direito, o que eu vou operar agora na sequência, ele estava sem comer há dias. A primeira coisa que eu fiz, cara, eu botei ele num sorinho, botei medicação para ele, botei para ele uma dieta, liberei dieta para ele porque afinal de contas o bloco cirúrgico tem os horários, eu sabia que eu ia operar ele um pouco mais agora próximo das 21. Cara, se alimenta. Depois ele começou o jejum, depois ele começou o nada por via oral, o NPO, mas esse paciente precisava comer. Então, e agora no pós-operatório a mesma coisa. Ele vai ter dieta especial para ele, uma dieta líquida pastosa, uma dieta líquida fria nos primeiros dias, para que ele consiga comer. Conforme o trismo dele vá melhorando, ele vai abrindo mais a boca, a gente vai entrando com coisas mais consistentes, mas não significa que uma dieta líquida ela seja hipocalórica. Uma dieta líquida, ela pode ser hipercalórica pra caramba, assim como uma dieta sólida, ela pode ser pobre em nutrientes. Então, o hospital te oferece esse ambiente nutricional também. Tem profissionais especialistas para isso, entende? Então, lembrem que o paciente ele vai estar depletado, essa é a palavra. Ele vai estar depletado do ponto de vista metabólico, ele vai estar desidratado e ele provavelmente vai estar com febre que pode precisar de manejo e várias doenças de base dele podem ser descompensadas e precisar de controle e suporte clínico. Passo 6 e 7, galera, eu trouxe de forma para vocês mais tranquila. Como eu falei, é difícil eu trazer todo esse conteúdo, mas o passo 6 e 7 é escolher e prescrever terapia antibiótica e administrar esse antibiótico de forma correta, tá? Então lembrem que a gente falou dos 8 passos quase, e só no 6 e 7 a gente está falando sobre a infecção. Então, basicamente, o Peterson divide entre pacientes ambulatoriais, ou seja, um paciente de baixa gravidade, que não esteja internado, e pacientes hospitalizados, pacientes que, por todos os motivos que a gente comentou durante essa aula, tu decidiu internar ele, tá? Vamos focar aqui, por exemplo, em pacientes que estão internados, que é a nossa principal realidade, como cirurgião, como cirurgiã, que vocês vão ser em breve. Ampicilina, várias opções, tá? Ampicilina com Subactam, clindamicina, ampicilina com metronidazol. Pacientes alérgicos podem fazer uso de clindamicina, ceftriaxona, moxifloxacino, vancomicina, metronidazol. Mas não foquem nisso. Entra um ponto muito importante aqui. Olha isso aqui. A terapia antibiótica empírica, que é isso que a gente está fazendo, é usada. Não, antes, vocês sabem o conceito do que é antibiótico terapia empírica, antibiótico terapia terapêutica? O primeiro cenário, quando o paciente está infectado, tu drena ele, tu drena, tira foco, vai começar com antibiótico, tu vai começar com o que a gente chama de antibiótico terapia empírica, ou seja, tu não sabe qual que é a bactéria principal causadora daquela infecção. Então tu vai jogar um antibiótico ali
sem saber de forma específica qual tipo de bactéria tu tá combatendo. Agora, quando tu sabe exatamente o tipo de bactéria que tu tá combatendo e tu prescreve um antibiótico exatamente específico, o próprio nome já diz, a gente está frente a uma antibiótico-terapia específica. Qual que é o cenário aqui? Eu vou mostrar que a gente faz nas cirurgias, na grande maioria dos casos. A gente vai para a cirurgia, a gente coleta o que a gente puder de secreção, a gente faz uma coleta e manda para uma análise no microscópio, é o que a gente chama de cultura e antibiograma. Esse fluido vai nos mostrar que tipo de bactéria a gente tem ali e que tipo de antibiótico consegue matar essas bactérias. Então, isso é importante, é uma carta na manga, tá? Nos últimos, vamos botar aí 10 anos, 10 anos é muito, bota aí 8 anos, eu não precisei nunca utilizar o antibiótico específico. Sempre com uma boa drenagem, remoção da causa, antibiótico empírico, o paciente vai ter um bom tratamento. Mas a gente pode muitas vezes fazer tudo achando que fez tudo da forma mais correta possível e o paciente piorar ou não melhorar. E aí, muitas vezes, a gente tem essa carta na manga de saber exatamente o tipo de bactéria que a gente está enfrentando, faz a troca do antibiótico e ataca de forma específica. Galera, nem assim, é a minoria das vezes que tu vai precisar disso, certo? Com uma boa drenagem, com uma boa remoção da causa tu já vai curar o paciente, basicamente, tá? Mas essa carta na manga é importante, então façam coleta e cultura que vai ajudar bastante vocês, certo? Passo 8, que é o último passo, avaliar o paciente frequentemente. Por quê? Dois pontos principais, tá? Principalmente de tu avaliar, o livro traz para tu avaliar ele cerca de 2 dias após. Isso caso o paciente não esteja internado. Se o paciente ficar internado por ti, tu vai passar todos os dias e ver esse paciente. Exemplo, esse rapaz que eu vou operar agora, eu vou deixar ele no mínimo. Hoje é sexta? Hoje é quinta? No mínimo, ele vai ficar internado até domingo. Porque por volta de domingo vai estar fechando cerca de 2, 3 dias de dreno. Eu vou reavaliar ele todos os dias, sexta, sábado e domingo. Se ele tiver cada vez melhor, domingo eu tiro o dreno e ele vai para casa bem demais. Mas é importante fazer essa reavaliação. Tu não pode fazer todos esses passos bonitinho e falar, aí, beleza, fiz tudo certo e nunca mais ver o paciente. Certifique-se de que o paciente realmente foi bem tratado. Tu tá quase no final, tá dando tudo certo. Não perde agora no final, certo? Então, por que que é bom tu reavaliar o paciente frequentemente? Porque nos próximos dias a infecção vai parar ou o dreno vai ser deslocado. Tem uma manobrinha que eu faço ali para o dreno não deslocar, mas dependendo do local do dreno, ele pode sair de posição, tá? E isso é bom tu reavaliar também. E o ponto principal é ver se o paciente vai melhorar ou piorar, para caso tu precise, pô, tu consegue reavaliar esse paciente. Por que que o paciente não melhorou? Será que a minha drenagem foi ruim? Será que o foco da infecção não era esse? Será que eu tirei o dente errado? Será que eram dois dentes envolvidos e eu tirei só um? Será que o antibiótico que eu entrei não era o melhor? E assim por diante. Então, a reavaliação do paciente te permite fazer todo esse feedback e realmente melhorar, fazer essa recalibragem para trazer a cura do nosso paciente, certo? E agora, deixa eu tomar uma aguinha, eu vou trazer passo a passo desse caso, desse senhor que eu trouxe desde o início, como que eu fiz o passo a passo. Basicamente, são esses. É etapa 4 aqui, que é o tratar cirurgicamente, tá? Qualquer dúvida, mandem, tá? Vamos junto assistindo. Pera aí, deixa eu botar um tela cheia aqui. Só me digam uma coisa, eu vou dar play no vídeo, me digam se vocês conseguem ficar me ouvindo enquanto o vídeo toca. Olha só, eu falando, dá para o meu vídeo? Boa ou muta de alguma forma? Não sei. Só me dá esse Sim, feedback. João, a gente segue te ouvindo. Tá, fechou. Então, o que que eu tô fazendo aqui, galera? Lembrem que. Putz, mutei. Eu voltei tudo. Lembrem que o paciente estava com uma infecção, principalmente em espaço submandibular. Então, aquela região era onde estava o principal foco da infecção. Eu queria fazer uma cultura em antibiograma. Eu queria coletar o máximo de secreção possível para ter aquela carta na manga que eu comentei com vocês. Caso o meu tratamento falhasse por alguma forma, eu conseguiria, através da cultura, cultivar ali, ver quais bactérias e entrar, mudar de antibiótico, entrar com antibiótico específico. Se eu começo a cirurgia e esqueço disso, lá no final eu não tenho mais o que coletar. Então, essa é a primeira etapa, basicamente, certo? Da parte cirúrgica. Aqui o paciente está entubado, intubação orotraqueal, certo? E aqui eu estou fazendo essa drenagem. Então, é uma secreção, uma mistura de secreção sanguinolenta com um pouco de pus também. Não é aquele pus lindo, aquela coisa amarelona que a gente vê muitas vezes em vídeos, tá? Nem sempre vai ser isso, mas isso aqui já serve para cultura.
Qualquer dúvida, mandem, tá? Isso aqui por si só já descomprime muito da infecção. Beleza? Fiz essa coleta antes de tudo, primeira coisa. Segundo passo. Segundo passo, como ele também tinha espaço vestibular envolvido, ele tinha um pouco de espaço sublingual, ele tinha um pouco de espaço pterygomandibular, eu fui também por vestibular. Lembrem que era um primeiro molar envolvido, então eu fui na vestibular desse primeiro molar. Ele tinha esse grande aumento de volume na vestibular. Percebam que tem aquele fundo de sulco dele está aumentado, então eu fui tentar coletar ali. Percebam que não tive muito sucesso, ali não vem muita coisa. Não tem problema nenhum. Eu já tinha feito uma boa coleta através ali do espaço submandibular dele por fora da boca, sem estresse. Mas quanto mais eu conseguisse coletar para ter uma boa amostra, aqui vai uma dica de vida mesmo, tá? Muitas vezes tu faz uma boa coleta e vem a amostra não tipo assim, cara, tu tira um pus absurdo e aí tu manda para para análise e vem de volta. Não teve nenhuma bactéria que cresceu ali. Daí tu fica assim, como assim? Entendeu? Tipo, é um pus cheio de bactérias ali. Então, caprichem numa boa coleta. Isso faz toda a diferença. Fiz a coleta ali por dentro da boca, tentativa de coleta, não consegui pegar muita coisa. Dá dando para ver bem, tá travando. Essa Tá manobra dando chamada de punção aspirativa, sim, você pode deixar ela chamada com punção aspirativa, punção por agulha. Não é punção por agulha fina, essa é outro tipo de manobra, né? Principalmente para biópsia de glândula. Uma punção aspirativa. Isso aí. Não é PAF, punção por agulha fina. Punção por agulha fina é outra parada. E aí, parti para a remoção da causa, né, galera? A causa era esse molarzão, então, sem muita novidade para a maioria de vocês, fazendo a extração desse dente. Antes eu dei uma pré-luxada com, com uma alavanca. Dente envolvido em lesão periapical, envolvido em infecção odontogênica, no geral, ele é fácil de ser removido, porque o periápice do dente ele está com aquela lesão ali, então a área onde está a lesão, onde está aquele pus drenando, é uma área onde não tem tanta inserção. Então, no geral, é bem fácil. Aqui foi feita a remoção do dente, sem estresse. A causa principal removida. Deixa eu sair aqui. Segue o baile. Lavando, galera, muito, muito, muito. Aqui eu não gravei o tanto de soro que eu toquei nessa ferida operatória, mas eu lavei literalmente com litros de soro. E aqui vem aquela história que quem me conhece em algumas aulas sabe, né? O que que tem mais potencial de contaminar uma ferida? Uma bactéria, uma superbactéria, uma bactéria específica, ou a quantidade de bactéria. E geralmente isso é contraintuitivo. O que mais tem potencial de contaminar uma ferida é o número de bactérias. Não é uma bactéria. Geralmente, quando o paciente está infectado, não é uma superbactéria que está ali fazendo uma coisa. São várias bactérias entre aspas, de meia tigela, tá? Não é isso que eu quis dizer. Mas não é uma superbactéria super resistente, nem nada do tipo. É o número de bactérias. Então, a gente lavando absurdamente ali, a gente consegue deixar aquele leito operatório cada vez mais limpo, tá? E lembrem que a substância padrão ouro de lavagem de ferida no geral é o soro fisiológico. A regra é que tu deveria lavar uma ferida com aquilo que tu poderia lavar o teu olho, certo? Não, nada impede, vocês vão achar na literatura gente que lava com Clorex, gente que irriga antibiótico, irriga gentamicina, é muito comum isso. Mas o mais comum, o gold standard, o mais padrão, mais mainstream de lavagem de ferida é o soro fisiológico. Lembrem que a clorexidina ela é citotóxica, tá? Ela tem graus de lesão na célula. Então, ela dá para agredir um pouquinho da ferida operatória. Depois disso, então, eu tirei a causa, certo? Eu tirei a causa, primeiro eu fiz uma coleta, depois eu tirei a causa, depois eu lavei bastante por dentro da boca. Bom, agora eu vou acessar a região submandibular e a região sublingual do paciente. Então eu faço uma pequena incisão na pele, sem muito estresse, sem muita dor de cabeça, bisturi lâmina 15. Uma incisão não precisa ser um acesso de Risdon gigantesco, mas uma incisão que te permita entrar com o instrumento ali. Eu particularmente utilizei
uma tesoura de Metzenbaum, certo? Tem gente que utiliza uma pinça, uma Craig, por exemplo, uma pinça hemostática, vai de forma mais romba. Eu gosto da Metzenbaum porque ela é mais cortante, mas aqui entra o grande cuidado que eu falo para vocês. Reparem que a todo momento, eu vou pausar só, eu entro com a tesoura fechada, eu entro o mais profundo possível, eu abro dentro da ferida. Essa manobra de abrir dentro da ferida afasta os tecidos. Ela não faz um corte, ela faz um afastamento, digamos assim. E eu saio com a tesoura aberta sempre. Nunca, 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 nunca. Esse é o segredo para tu não cortar o nervo facial, principalmente, para tu não cortar a artéria facial, veia facial, nada do tipo. Quando tu estiver fazendo essa manobra de divulsão romba, entra fechado, abre a tesoura, sai aberto. Se tu entrar fechado, abrir dentro da ferida, fechar e tirar, é nesse momento que tu fechar a tesoura às cegas dentro da ferida que tu pode lesionar uma estrutura vital. Parece bobo, né? Mas essa manobra simples transforma a cirurgia de vocês entre uma potencial cagada, entre um potencial erro e uma cirurgia tranquila, sem dor de cabeça, sem intercorrências. Vamos nessa. Ó, eu aperto mesmo, eu quero chegar no osso, eu quero chegar na mandíbula do paciente. Então, reparem que eu vou firmemente contra o osso. Quando eu sinto uma resistência, eu abro a tesoura, eu saio. Eu quero chegar nos espaços, eu quero comunicar os espaços o máximo possível. Eu vou chegar lá no osso por vestibular, eu vou chegar lá no osso por lingual. Não é algo suave, digamos assim. Tu tem que realmente abrir as regiões, abrir os espaços faciais e comunicá-los com o meio externo e comunicá-los entre eles para lavar muito bem essa região e depois colocar o teu dreno. Então, ó, eu realmente empurro contra o osso. Sai com ela aberta. Nunca, 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 nunca fecho ela dentro da ferida. Ali eu já provavelmente já tinha. Aí eu vou lavar bastante. Eu já tinha lavado litros por dentro da boca aí. Eu dou uma. Eu dou uma lavada boa por fora também. Essa seringa aqui, ela é de sei lá quantos ml, não é nem de 20, é uma seringa gigante. Gosto bastante. Qualquer dúvida, mandem, tá? Meu auxiliar ali, que também é um cirurgião bucomaxilofacial, me ajudando. Quem gravou essa cirurgia foi o Thales Rossi, que agora ele era meu estagiário aqui na cidade, e agora ele é residente na UPF, residente de primeiro ano, Thales Rossi. Inclusive, se tiver aí, Thales, grande abraço. É sobre anestesia geral, se for, tem que ter um anestesista ao lado. É sobre anestesia geral, tem que ter um anestesista ao lado. Anestesia geral é o procedimento de responsabilidade do anestesista. E isso é em relação a qualquer especialidade. Se eu fosse, exemplo, se eu fosse médico, eu também teria um anestesista ali anestesiando para mim, certo? São responsabilidades diferentes. O cirurgião estará operando e tem uma pessoa especialista em estar monitorizando esse paciente na maior segurança, que é o anestesista. Isso não é porque eu sou buco, isso é normal para qualquer especialidade médica. Tipo assim, o que eu quis dizer é, não é porque o profissional é médico que ele vai operar e anestesiar ao mesmo tempo. Isso não acontece. Seria insano, assim. Não digo que algum cara já não tenha feito isso, mas não é o correto. Aqui eu estou instalando o dreno, então eu abri uma loja cirúrgica até o osso, certo? Até a região vestibular da mandíbula do paciente. Estou colocando o dreninho lá, bem de boas, com uma mosquitinho, tranquilo. Eu pinço ela ali, coloco ao máximo possível. O dreno é grande, ele não vai entrar inteiro, então eu não tenho esse intuito em momento algum. Eu vou colocar ao máximo que eu veja que não fique uma coisa, entre aspas, esturricando, deixando uma tensão no tecido do paciente. E aí, quando eu achar que tá ok, eu vou cortá-lo. Esse é o famoso dreno de Penrose, ele é uma borracha, uma espécie de uma borracha. Cortei. E aqui uma manobra muito simples para tu não ter o teu dreno deslocado. Como o Peterson falou, eu trouxe para vocês. O dreno ele pode deslocar tanto para dentro quanto para fora e sair. Dá um ponto. Passa na pele. Primeira passada ali eu passei na pele. Passa no dreno. Essa é a forma que eu faço, tá? Podem ter, sei lá, tem gente que gosta de dar X, etc. Eu dou um ponto simples, pegando a pele, o dreno e a pele do outro lado.
E aí prende a região ali. Ó, vou pegar o outro ladinho da pele, sem estresse. Vocês vejam, é uma cirurgia relativamente fácil, não é muito. Não se compara a um trauma, a uma ortognática, por exemplo, mas são os pormenores que nos trazem até aqui, que salvam o paciente ou não, né? Esse manejo, toda essa aula prévia, esses 8 passos que nos fazem chegar aqui. Aqui eu estou dando um pontinho para colocar, deixar firme ali. Pode dar o ponto da forma que tu quiser, com porta-agulha. Se quiser fazer o ponto, esse é o nó de cirurgião. Se quiser fechar com a mão, eu tenho preferência, eu gosto de fechar todos os meus pontos. Eu não gosto de usar porta-agulha. Uso às vezes, mas gosto de fechar na mão. Sinto mais firmeza, é preferência minha. Por que que eu tô dando 1 milhão de pontos? Pode ser a pergunta de vocês, né? Porque esse nó específico, ele é um nó simples, ele não é um nó duplo. Então, se tu não dá vários pontos, ele não tem o nó de rotação e o de anti-rotação. Ele não tem o nó de trava. Então, claro que existe o nó com a mão, o nó duplo com a mão, ele existe. Só que eu não sei fazer, eu sei fazer o nó simples com a mão. Por isso que eu faço várias vezes para o nó travar. Particularidade, se tu gosta de fazer com porta-agulha, dois para lá, dois para cá, sem problema nenhum, dá na mesma. Vamos para o próximo. Ah, passo a passo aí, galera, como tratar uma infecçãozinha. Acho que eu pulei dois, não. Tá, esse aqui foi. Próxima. Aqui eu tô fazendo. Eu só vou deixar sem som para eu poder falar, mas dá para ouvir o barulhinho do cautério. Esse é um eletrocautério, como se fosse, entre aspas, é um eletrocautério. Tá? Ele tem esse barulhinho, ele faz essa incisão. Então, eu já tinha colocado o dreno do espaço submandibular, eu já tinha por fora da boca, chego até a vestibular do molar, e agora eu estava abrindo, comunicando toda aquela outra incisão que eu fiz com o espaço vestibular. Então, a minha ideia é que o dreno lá de fora se comunique com esse dreno aqui de dentro também, porque a infecção está em todos esses espaços e o próprio livro, isso é preconizado que o máximo que tu puder comunicar os espaços faciais, melhor. Então aqui eu estava vendo se drenava alguma coisa, não drenou muito, estava entrando de novo, comunicando o espaço submandibular, o espaço sublingual, indo até a base da mandíbula, raspando realmente o instrumento contra vestibular, contra o osso, que era dali da região óssea, do periápice, do dente onde essa infecção estava saindo. Para caso tenha alguma loja com secreção que eu não tenha instrumentado, digamos assim, eu fazer esse rompimento dela e comunicar e permitir que ela seja lavada ao máximo possível e receba um dreno. Lavando de novo. Ali entupiu a aspiração, a ponta de aspiração aí, a gente aspirou com a mangueira direto até desentupir. Aqui eu vou fazer uma instalação de um dreno por dentro da boca também, tá? Eu tenho essa parte, eu gosto de fazer dessa forma, o máximo de espaços que eu puder chegar com meus instrumentos, e eu gosto de botar dois drenos, porque. Mas isso é preferência minha, tá? Tem cara que vai botar um só e beleza, mas eu prefiro deixar dois drenos porque essa infecção. Ah, depois eu quero falar. Um ponto importante aqui. Depois eu falo, tranquilo. O paciente pode drenar por dentro da boca ou por fora. Então, eu vou deixar dois drenos e por dentro, através do alvéolo também o paciente pode drenar. Então, ele for com três vias, através do alvéolo, pelo espaço vestibular e pelo espaço bilingual. Cara, isso aqui cicatriza perfeitamente. Não dá rapidinho, tá tudo fechado, tranquilo. Ninguém nunca vai dizer que esse paciente passou por esse procedimento. É uma incisão bem pequena, né? Se vocês repararem, ela é bem conservadora. Aqui o espaço é um pouco menor, o espaço vestibular, então eu coloquei o dreno quanto deu. Vou cortar agora o dreno de Penrose de um tamanho que fique bom. Qual que é o tamanho ideal, né? É o que não fique gigante incomodando o paciente e o que não fique tão pequeno que acabe de alguma forma a mucosa vindo por cima e cicatrizando e fechando, que não é o que a gente quer. Tem coisas que é um feeling, né? Isso aqui não tem escrito no livro. Ah, tem que cortar tanto, deixar tantos milímetros de dreno. Isso não tem escrito. Então, vai um pouquinho de feeling.
Eu gosto de deixar um tanto para fora, assim, bem tranquilo. Ali meu auxiliar afastou, eu vou fazer a mesma coisa, pegar um lado da mucosa, pegar o dreno. O que, amor? Se vocês ouvirem um gatinho miando, não reparem. Peguei um lado da mucosa, peguei o dreno, vou passar do outro lado da mucosa. Qual o fio que eu estou utilizando aí? Vicryl. Vicryl 4, acho que esse é um Vicryl 4 zeros, ponto reabsorvível, sem estresse. O por fora da boca eu utilizei nylon, tá? O de dentro da boca ele vai cair por si só, ele vai ser reabsorvido, não preciso tirar. O de fora da boca, nylon, eu tiro tranquilamente. No dia que eu for tirar o dreno, eu tiro o ponto. Esse aqui de dentro da boca eu vou ter que tirar porque eu prendi o dreno junto, senão eu não consigo tirar o dreno. Então eu poderia ter usado o nylon também. Ah, é nylon, acho, ó, tá brilhosinho, pretinho, é mais escurinho. O Vicryl ele é roxo ou branco, o fio. Eu achei que era um Vicryl roxo, mas é um nylon. Um nylon. De novo, tô fechando o nó ali, fechando com a mão. Se tu quiser fechar com porta-agulha, no problem, como tu tiver preferência. Cortei o fiozinho. Fechou. Dois dreninhos instalados. Os espaços faciais relacionados drenados. E por fim, né? A gente chega nessa foto aqui, que foi cerca de 3 dias depois, o mesmo senhor das primeiras fotos, com aquela infecção gigantesca, com aquele mal-estar, desidratado, sem conseguir comer, sem conseguir dormir, sem conseguir respirar direito. A mãezinha dele, uma senhora muito querida, que me segurou pela mão e, pelo amor de Deus, não manda meu filho embora, que eu não quero que ele morra, eu não sei mais o que fazer. A gente já foi em particular, a gente já foi em hospital, ninguém trata ele, só dão meia dúzia de comprimido e mandam ele para casa, e ele piora a cada dia. Depois de cerca de 3 dias, a gente poder comemorar a, a- ele bem, a mãe dele feliz, ele virou um grande amigo meu, a mãezinha dele também virou uma grande amiga minha. Eu até tentei achar, só que é muita mensagem no WhatsApp, eu não achei. Mas ela tem um café aqui numa cidade próxima aqui de Caxias do Sul. E aí ela sempre fala: Ah, quando é que tu vai chamar tua esposa e os teus colegas para vir aqui tomar um café por minha conta? Ela sempre. É a forma de gratidão dela, entende? De, pô, muito obrigado por ter ajudado, por ter salvado meu filho numa condição onde a gente não sabia mais o que fazer. Então, a gente é remunerado por esses procedimentos, o hospital nos paga, tudo certo, é uma alegria. Mas eu confesso que eu nem lembro direito quanto que eu recebi um valor ok, mas não lembro se foi 2.000, se foi 3, ou se foi 2,5 ou 5, mas eu lembro da senhora, eu lembro dele, o nome dele é Osmar, tá? Até ele me permitiu divulgar essa história. Eu lembro deles, eles viraram. Eles são parte da minha história agora também, assim como eu fui parte da história deles. Então, assim como a gente pode ser uma boa experiência para o nosso paciente, uma bênção, a gente pode ser um profissional que ele vai lembrar para sempre como aquele profissional que não me deu atenção, que não me cuidou, que me virou as costas, que me mandou embora. Então, galera, falei um monte aqui na aula, falei um monte de informação que está no livro do Peterson, que está no livro do Rupp, mas é o que eu quero trazer aqui é que no final das contas, todos vocês querem passar na residência, querem ser cirurgiões, e isso é mega importante. A gente precisa passar por essa etapa. Mas lembrem que aprender os 8 passos da infecção não é para fazer uma prova. Tá, ok, a gente precisa. Mas o nosso objetivo final é isso aqui. Olha o sorrisinho deles. Isso aqui é impagável. Tu poder impactar esse ponto, várias histórias, seja por infecção, seja por trauma, seja por um tumor, seja por qual for o caso, que tu, através de todos os teus anos de conhecimento, de estudo, de dedicação, todas aquelas horas que tu estava cansado, tu queria dormir, mas tu estudou um pouquinho mais, aquelas questões de provas que tu fez, aquelas aulas que tu assistiu, e tu foi lá e nessas horas onde tu precisa ser decisivo na vida de um paciente, todo aquele parágrafo, toda aquela letrinha miúda que tu leu a mais faz diferença. Faz a diferença. Então, sempre lembrem que o nosso resultado final, nosso propósito, o nosso porquê final, não é por uma prova, não é por tirar um 10 na faculdade. Cara, que se dane isso. Isso são coisas que a gente tem que passar. Nosso objetivo final são essas pessoas. A partir do momento, cara, pode parecer óbvio, mas a partir do momento que eu mudei essa perspectiva na minha vida, eu comecei a ficar viciado em estudar. Porque eu não abro o livro porque já me perguntaram isso, pô, João, tu já é buco, por que que tu estuda todos os dias? Porque eu não preciso, afinal de contas, eu não preciso fazer prova de nada, né? O dinheiro que eu recebo de salário, enfim,
a minha vida com a minha esposa, com meus gatos, com meus pais, enfim, com a minha família que eu vou visitar, o meu carro, nada disso depende de eu estudar. Mas isso me fornece mais, mais arsenal para conseguir tratar esses pacientes da melhor forma. Então, hoje, quando eu pego um livrinho, quando eu abro, quando eu, às vezes, eu reassisto as minhas aulas do Book é por eles, sempre por eles. Então, quando tu mudar essa tua perspectiva, tu vai ver que a jornada fica muito mais gostosa, ela fica muito mais legal, muito mais divertida, porque tu tira aquela obrigatoriedade. E tendo esse propósito real e bem firme dentro de ti, pode ter certeza que toda essa jornada aí vai te ser muito recompensadora e também muito, muito gostosa, muito divertida. Todo dia que tu tem para estudar, para assistir uma aula, é um momento que tu tem de transformação e de se melhorar para essas pessoas queridas que vão chegar até as tuas mãos e todos esses detalhes vão fazer a diferença. E saibam que o mundo afora, né, eu costumo dizer que a gente não é melhor que ninguém, mas modéstia à parte, a gente estuda muito, tá? Mas a gente não pode garantir que todos os profissionais façam isso. Então, já me perguntaram, pô, por que que tu dá aula? Por que que tu faz essas coisas? Tu tá criando competição, já me falaram isso. Que mané competição? Isso não existe. Não existe competição, existe uma nova geração de cirurgiões bucomaxilofaciais vindo junto e operando comigo. Todos nós juntos, trazendo um tratamento de excelência para esses pacientes, trazendo um tratamento muito técnico, porque vocês vão estudar demais e saber muito conteúdo, mas acima de tudo também sendo ótimos seres humanos antes de tudo. Que mané competição, entende? A gente junto faz crescer a cirurgia bucomaxilofacial. Eu e mais meia dúzia sozinho a gente é muito pequeno, mas cada um de nós estudando e se apaixonando cada dia mais por essa especialidade, sei lá quantas milhares de pessoas que vocês vão atender ao decorrer das vidas de vocês através do estudo, através de um pouquinho que eu pude compartilhar e talvez fazer uma diferença gigante no desfecho dela. Quantos pacientes. Eu já viajo, né? Mas, pô, cento e poucas pessoas aqui. Daqui 5, 10 anos, quantos pacientes com infecção vão chegar até as mãos de vocês e um pouquinho do que eu trouxe aqui pode agregar lá na frente, não fazer diferença na vida de um paciente. Cara, para mim isso é demais, isso é transformador e a gente junto, cada vez mais, fazendo uma cirurgia bucomaxilofacial de alto nível, ganhando cada vez mais espaço em hospital e trazendo, devolvendo esses filhos para essas mães e trazendo a oportunidade desses pacientes continuarem com as pessoas amadas deles. Para mim, isso é a cirurgia bucomaxilofacial. Espero que tenham gostado. Me passei uma hora a mais, era uma hora só. Eu falei 2 horas quase, mas já era previsto, eu não consigo. É muito conteúdo, inclusive. Mas espero que tenham gostado, galera. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Quem cansou, desculpa, mas eu me empolgo, é um conteúdo que eu realmente amo. E é isso. Muito obrigado. Valeu. João, vou te agradecer de novo agora que funcionou meu vídeo aqui. Muito obrigada pela aula maravilhosa, como sempre. Sou suspeita para falar, sou aluna do Boco Aprove, Eu sabia, mas exato, eu ia te falar isso, eu sabia já. muito boa aula mesmo. Muito Eu gravo obrigada a por carinha, a rotina de cada um de vocês. Às vezes a gente não se conhece pessoalmente, mas eu gravo a memória ali, a fotinho do Insta, alguma coisa. Legal, fico muito e feliz. Obrigado pelo convite mesmo. Vou deixar tu falar, brigadão, desculpa. Já falei demais. todo mundo que participou. Podem ter certeza, João e todo mundo, que as doações vão ter destino aí às famílias que foram prejudicadas aqui no Sul, né? A gente está com um projeto bem legal aqui na URGS, o Interligas. Então, muito obrigada a todo mundo que doou. E, João, brigadão. Valeu, eu que agradeço pelo convite. Para mim foi uma grande alegria estar aqui com vocês. E, galera, eu vou tentar, quer dizer, eu gravei aqui. Eu sei que algumas pessoas pediram replay ou alguém teve que sair no meio, etc. Eu vou ver se a gente consegue divulgar esse replay certinho. Eu vou conversar com o pessoal da liga ali. Deixei a aula gravada desde o início, daí eu vou passar, acho que pro meu time para editar certinho, início e fim, alguma coisa. Quem quiser reassistir, anotar alguns pontos também. E eu vou botar, então, se vocês me permitirem, claro, eu botar dentro do Book como uma aulinha extra ali para o pessoal reassistir também. Né? Se vocês não verem problema nenhum, eu agradeceria porque tem muita gente que gostaria de estar aqui e não pôde, às vezes está na aula, trabalhando em alguma coisa. E é isso. Muito obrigado mais uma vez, galera. Foi uma grande alegria para mim. Vejo vocês na próxima. Estou sempre aí trazendo um conteúdo e quem precisar de ajuda de alguma coisa, eu sempre tento responder todo mundo o mais rápido possível. Me chama no direct, ali no WhatsApp, a gente vai conversando. Tenho em mim alguém que está aqui disposto a ajudar o máximo que eu puder, certo, galera? Grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Valeu. Valeu.